Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Juliana e aprendemos melhor quando aprendemos em conjunto. Olha, a União Soviética adorou isso daí. Mãe Rússia, né? Mãe Rússia tá felizona. Eu acho que o Doko pode até pôr o hino da União Soviética. Eu sabe, vai fazendo zoom e começa a aparecer a bandeira do comunismo atrás, assim. Muito, nossa, a gente precisa fazer isso agora. Meu nome é Rafael e eu não aprendi a aprender. Mentira, você é super inteligente. Eu entendi a referência. Entendeu, né? Aquela bosta daquele teste. Meu nome é Fernando e existem diversas formas de ensinar e aprender. Meu nome é Gabriel e eu acredito que a educação baseada em evidências pode transformar o mundo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre aprendizagem, inclusão, processos da alfabetização atuais. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E temos a presença ilustre do Gabriel. Tio Gabs. Tio Gabs, Parece uma criança. Então conta pra gente um pouquinho aí sobre o seu percurso. Então, quem é você? O que você faz atualmente? Como é que você chegou a esse ponto? E o que você come, onde você vive? Não, isso não. Não é Globo Repórter. Não é Globo Repórter. Não, enfim, pra começar, eu nunca tinha pensado em ser professor, né? Eu fazia parte de uma missão chamada Jocum, Jovens com uma Missão, e lá só tinha um curso, que era pedagogia. Então eu fiz a pedagogia. Super escolha! Mas na verdade, assim, as coisas, eu acho que foi tendo uma sinergia, assim, né? Porque de fato eu já fazia nessa ONG um trabalho voltado para as crianças mesmo, com teatro, com outras coisas. Então acabou que conciliou. Depois de ficar 2 anos nesse trabalho, eu vim para São Paulo e montei uma nova ONG, né, que chamava Humor Amor. Humor porque com criança tem que ser divertido. Então toda vez que eu fazia uma vozinha diferente, as crianças que estavam... Você fazer dublagem? Vai lá. Se der tudo errado, eu posso fazer a dublagem. Dubladores, você ouviu? Guilherme Briggs, você ouviu? Não, e aí, por exemplo, então, se estava colorido, se estava divertido, se estava lúdico, as crianças prestavam mais atenção, né? Mas nem toda, e o humor, eu costumava falar nos treinamentos, a gente ficou 10 anos com essa ONG, nem toda a melhor técnica vai alcançar todas as crianças. Então você precisa sempre o quê? De amor, de paciência, né? E acho que isso tem bastante a ver com inclusão, né? Que a gente estava falando da inclusão, acho que a gente pode depois retomar isso. E aí fiquei trabalhando nessa ONG, isso aqui o salário, pequenininho. Então teve concurso em Guarulhos, na prefeitura de Guarulhos, eu falei assim, eu vou tentar... Por que não, né? Por que não, né? Vou tentar ver se eu passo. Eu não acreditava muito que ia passar, porque a gente tem sempre essa cobrança, né? De achar, acho que eu não estudei nem tão direito. E concurso tem aquele negócio meio mítico, né? De que é muito difícil, tem muita gente concorrendo e blá 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 blá. Aí eu peguei e passei no concurso, comecei a dar aula na prefeitura de Guarulhos, fui dar aula na periferia, e tive muitas histórias assim de sucesso em relação ao comportamento. Então vocês entendem de funções executivas, né? Sim. Então é óbvio que a função executiva não foi inventada agora, né? A gente sabe descrever algumas práticas que muitos pais, muitas mães, muitos professores já sabiam intuitivamente aplicar. E eu, por ter uma mãe muito regulada, então eu sou super pontual, sou super organizado, uma piada interna, eu sou super pontual, super organizado e tal. E isso ajudava no comportamento das crianças mesmo na periferia. Só que as crianças não alfabetizavam. Putz. Não alfabetizavam de jeito nenhum. E também não era uma questão assim, então era uma questão de organização, de técnica, de estimular as funções executivas das crianças, que eu fazia isso intuitivamente até. Hoje eu sei de materiais que ajudam os professores nisso. E também não é uma questão de afetividade, que na educação fala muitas vezes, se você for carinhoso, se você for afetivo, você vai conseguir, né?
e tem um limite. Exato. Né? Eu posso contar de um aluno? Ou eu Claro, tô falando demais? não, Não sei, pode acho que vocês contar. ficaram mudos e normalmente eu vejo o vídeo, vocês estão falando o tempo É porque inteiro. eu tava pensando justamente nisso, de que tem muito esse papo de e se você tratar com amor, você resolve todos os problemas. E não, amor, o carinho é necessário, só que a técnica é mais importante, né? Então a evidência é mais importante. Não, mas você estava falando da questão da gente não ter só essa questão da afetividade, que é muito um lugar comum dos TCCs, de todo mundo que termina a faculdade vai falar da importância da afetividade. E é óbvio que a afetividade é sim importante, tem pesquisas mostrando isso, inclusive, mas não é tudo, não basta, você precisa ter a técnica, né? E uma história, então, que ilustra isso é que no meu primeiro ano, que eu estava num bairro que chamava Pimentas, que na época era o bairro mais perigoso do estado de São Paulo. Então era bem caótica as coisas, a sala era suja, e eu que limpava a sala, então, ou seja, é o mínimo. Tipo, eu limpava as carteiras cheio de palavrão, né? Então, assim, eu limpava, eu fui atrás dos livros para as crianças, organizava todas as coisas que tem a ver com as funções executivas. E tinha um menininho lá que ele não sabia, era um terceiro ano, ele não sabia ler, não sabia escrever, não sabia as contas, não sabia entrar na fila, não tinha amigo, porque uma coisa que é interessante, no ensino infantil, as crianças gostam de regra. Sim. No Fundamental 1, as crianças estão gostando das regras, dos jogos estruturados e tudo mais. Então, eles estão tentando entender como as coisas funcionam e eles querem agradar o professor, né? Então, até um dos motivos que eu parei de estar na ONG é que na ONG eu atendia 150 crianças. Uou! Na escola eu atendia 35 crianças. Só que na época eu conversei com o meu pastor. Falei, pastor, aqui na ONG, que a gente tinha associado ali à igreja, eu tenho que conquistar as crianças. Na escola, o primeiro dia que eu pisei na escola, as crianças estão querendo me conquistar. Às vezes até pelo mau comportamento, ele tá querendo chamar a sua atenção. Aí eu não sei, vocês não devem gostar do Lacan, né? Mas o Lacan tem uma frase que faz sentido, tipo que a gente só aprende de quem a gente outorga autoridade. E o professor, a criança já deu essa autoridade pro professor, porque ele tem um professor imaginário na cabeça dele. Se o professor tem o que a criança sente que falta nela, o Lacan vai dizer que a criança mantém essa autoridade. O que acontece é que muitas vezes a criança vê que o professor não tem. E isso acontece quando a gente na faculdade, em todo lugar. Daí o cara tá falando, entra por aqui e sai por aqui. Tipo, tá acontecendo com o Fernando agora. Ele tá em algum outro lugar. Eu tenho uma diquinha de elevador na cabeça dele. E aí, enfim. É outro corte que o Duco tem que fazer. Focando na tela do Fernando, colocando flashbacks do Vietnã. Mas enfim, eu cheguei na escola, vi que as crianças queriam muito, assim, a minha atenção, que eu tava nesse lugar para elas, e eu busquei suprir isso, né? Mas, voltando. Então, no Fundi 1, as crianças têm tudo isso, elas querem agradar o professor, elas querem as regras, querem obedecer, na verdade. Não é normal não obedecer, entendeu? Só que as crianças isolam quem não está entrando nas regras durante o Fundi 1. No Fundi 2, essas crianças de cada sala que não estavam aprendendo nem academicamente, nem se comportar, elas se juntam com outras crianças que também foram meio excluídas assim. E elas descobrem que aquela professora que gritou durante o Fundamental 1 inteiro, ela não pode fazer nada a não ser gritar. E aí as crianças, a partir do Fundi 2, começam elas a gritar com o professor. Daí no ensino médio estão atacando as coisas, esfaqueando os professores, né? Enfim. Então, esse meu aluninho não tinha amigo, então ele não sabia entrar na fila, ele não sabia escrever o próprio nome, não sabia fazer as contas. E eu falava pra ele, fulano, se você entra na escola e não tem amigo, você é um vencedor ou um perdedor? Perdedor. Se você não sabe ler, Perdedor. se você não sabe escrever, Perdedor. enfim, fazendo as perguntas do perdedor. Eu falei assim, pois nessa sala aqui, ouve o que eu tô te falando, você só tem duas... Desculpa, fez um barulho estranho. Nessa sala aqui... Chamado tapa. Não bati nele, tá? Escuta aqui. E você é o perdedor? Fala vencedor. Fala vencedor. Você é uma máquina de vencer. E assim a educação com evidências. Porque eu bati, deu certo, evidência. Não é isso, não é isso. Não é!
É brincadeira. Aí eu falei, você tem duas chances, ou você vai ser um vencedor ou você vai ser um vencedor. E eu levava 1 hora, né, pra chegar em casa, então eu tinha tempo de orar, clamar, chorar e pedir alguma ajuda pra ajudar esse aluno. E ele de fato foi melhorando, ele foi entrando na fila, ele foi aprendendo algumas competências. Só que já era agosto e ele ainda estava analfabeto, no 3º ano. Ele estava pré-silábico, quem é professor vai saber. Pré-silábico, ele não está nem percebendo que a relação entre a letra e o som. Ele está fazendo uma leitura... Sabe aquela criança que lê assim? Vocês já viram um meme? Tem o desenho de uma abelha, daí a professora fala A, isso é um método silábico. B, E, L, H, A. O que está escrito? Marimbondo. Porque ele não tá fazendo... Ele pode até ler Coca-Cola, ele pode ler algum... Ele só reconhece as letras, mas ele não juntou... Não, ele nem... Às vezes... Não, ele reconhece. Reconhece a forma. Ele sim, sabe, reconhece a forma. mas ele não junta o som de todas. Ou seja, saber o nome da letra é diferente de saber o som que essa letra representa. Entende? E aí, o que aconteceu? Por causa desse menininho, eu falei assim, olha, eu já tava ficando famoso, porque esse menininho, as professoras, já tiveram professoras na escola que quase exoneraram por causa dele. A mãe dele não dava muita assistência, o pai tinha morrido, então ele tinha demandas outras que não acadêmicas. Muito forte, que o Bourdieu vai falar do capital social. Vocês também não devem gostar do Bourdieu. Não, o Bourdieu até que eu gosto, né? Ele fala do capital social. Ele já parte do pressuposto que a gente odeia todo mundo. Não, o Bourdieu é mais para sociologia, né? Ele fala do capital social, né? Do capital cultural. E esse aluninho, ele não tinha esse capital. Nem mesmo emocional, que a escola precisa que a criança tenha o mínimo para poder levar a criança dali onde ela tá para cima. Ele estava aquém. A própria discussão de transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, já aborda essa questão psicossocial, né? Não adianta só o ambiente de sala de aula, se o ambiente doméstico tá desestruturadíssimo, se a criança está passando por qualquer demanda emocional muito grande, ela não vai aprender. Sim. Olha só, termina essa história que eu tenho uma outra história. Não, só para fechar assim que eu tinha afetividade. Eu sabia o porquê eu estava trabalhando lá. Eu ia literalmente chorando, orando, pedindo alguma estratégia. Ele percebeu isso, a família percebeu isso, consegui fazer um trabalho em parceria e o menino melhorou em muitos aspectos, tanto que eu estava ficando famoso ali na escola. Porém, era agosto e ele ainda estava analfabeto. E aí uma professora do AE, que chamava Paula, ela falou assim, não, Gabriel, mas essa atividade que você está dando não faz sentido para ele, porque ele está pré-silábico. Se ele está pré-silábico é porque ele está pensando dessa forma, você tem que dar tal atividade. Então eu costumo até dizer assim, não existe uma atividade errada, em geral. Tá? O que existe é uma atividade, igual não existe uma nota musical errada. O que existe é uma nota musical tocada fora do tom. O que existe é uma atividade que não está, o que o Vygotsky vai falar, dentro da zona de desenvolvimento proximal. Sim. Né? Então ela sabia como o cérebro funciona, que todo professor deveria saber. Né? Eu não quero levar o meu carro num mecânico que entende da filosofia do carro, entende o quanto é significativo andar de carro. Todo mundo que quer ter um carro e sabe da importância do carro. Igual qualquer criança quer aprender a ler e sabe da importância de ler e escrever, porque a gente vive numa sociedade letrada, né? Então, eu não sabia disso, apesar de toda a afetividade e dos ganhos e da importância que tem a afetividade, sabe? Mas aí quando a Paula me falou qual atividade eu deveria estar aplicando, já que ele estava pensando dessa forma, ele em uma semana, ele avançou, aí os professores vão saber, para o silábico sem valor, silábico com valor. Então, ou seja, ela me deu uma estratégia baseada em evidências de como o cérebro aprende melhor. Entende? Então, aquilo foi transformador. Daí melhorou não só a questão da leitura para ele, como melhorou a questão do próprio comportamento, porque são 5 horas que você fica na escola e a cada ano que passa, na verdade a cada bimestre que passa, a demanda por uma autonomia em leitura e escrita é cada vez maior. Né? Então isso vai impactar a autoestima, o comportamento, tudo mais de uma pessoa. Imagina você aprendendo chinês, tem gente que dorme, né? Tem gente que vai começar a ter comportamento mais... como que chama na psicologia? Disruptivo, mais externalizante, né? Tipo de bagunçar, bater, fazer alguma coisa assim. Então, encarnar o capeta, não. Em outras palavras, vai botar fogo na sala, né? Então, quando eu vi isso e que foi tão fácil,
né, fazer uma estratégia, uma atividade que qualquer professor pode fazer. Eu falei, Paula, onde você estudou? Aí ela falou, fiz no Mackenzie. Eu fui fazer o Mackenzie para responder sua pergunta, né? Dei toda uma história. Fui pro Mackenzie, aí eu fiz a psicopedagogia lá e fiz o mestrado e o doutorado, que foi quando eu conheci o Fernando. Tive o desprazer de me conhecer. Exato. Em distúrbios do desenvolvimento. Entendi. Daí eu cheguei aqui, nesse podcast. A decadência da história, né? Toda jornada tem um topo, né? Agora teve o apogeu. Aquela frase, né? Quando a gente chega no topo, todo caminho é pra baixo. Então, sim, cara. É positivo pra caramba. Positivo pra caramba. Incrível. Não, mas eu achei legal isso, porque no meu último ano de... quando a gente chega no cume, o caminho pra baixo. No meu último ano de estágio, eu fiz... Não, no último ano de estágio, eu fiz estágio numa escola. Então, eu fiz estágio em psicologia educacional, inclusive com crianças. E aí uma das propostas, eu não vou lembrar direito, que já faz muito tempo, né? Mas uma das propostas foi exatamente... Eu não sabia, Julia, com muitas idades. Eu tenho muitas idades. Uma das propostas era exatamente trazer os jogos para auxiliar na alfabetização. Então eu lembro que naquela época era uma escola da prefeitura e a prefeitura tinha recebido uma caixa de jogos que todas as escolas da prefeitura tinham recebido, que era pra... Uma caixa amarela? Isso, essa mesmo. A caixa dos 10 jogos. Eu usei bastante. As professoras detestavam no começo, porque assim, né, não se tinha... A prefeitura só jogou a caixa lá e dane-se, vocês se virem aí, e é isso, né? Então, assim, ninguém tava usando as caixas. Aí, o que a gente fez? Abri uma caixa, fomos estudar todos os jogos, fomos entender, entendemos tudo, e aí a gente começou a criar estratégias para usar esses jogos nas salas de aula. Então, a gente tinha salas diferentes, né? Não lembro quantos estagiários a gente era acho que uns 6, 7 estagiários, e tinha, não lembro também quantas salas de alfabetização. Eu não lembro mais nada de números. Mas a gente começou a usar isso. E aí, eu achei muito legal, porque assim, primeiro houve uma resistência muito grande de algumas professoras, de muitas professoras, teve uma resistência muito grande. E uma delas, a professora Paula, adoro ela até hoje, no começo ela era muito resistente, muito brava, muito assim, não vou fazer, fim, e ela era aquela militar na sala de aula. Era a turma que todo mundo ficava assim. Ela tinha reguinha? Quase. Assim, ninguém respirava na aula dela, assim. Ela era uma professora brava e tal. Nossa, eu tive uma professora assim. E aí... Eu fazia só de birra. Não, mas aí foi sensacional, porque a gente foi conquistando ela e conquistando pra ideia de, olha, se você utilizar os jogos, sua vida facilita. Vai ser mais fácil você ensinar, vai ser mais tranquilo e tal. E aí chegou no final que ela tava correndo embaixo das carteiras junto com os alunos, assim. Mudou a vida, foi maravilhoso, assim, adorei. Só que não era essa história que eu ia contar. A história Só que eu tô falando há 15 história minutos. da Paula, só que não era isso que eu queria falar, não. Tô falando há 15 minutos, mas não tem nada a ver com o tema. Mas é porque quando... Depois a gente que perde o foco, né? Ó, Juliana, você tá Juliana, aqui, ó. tá aqui. Vem pra cá, ó. Vingança. Teto de vidro aqui. É que eu sempre faço Obrigado. isso pra eles. Vocês estão aqui, eu quero aqui. Eu sou centralizadora sempre. Só que esse tema... É porque é difícil pra organizar na minha cabeça. Só que a história que eu ia contar era Você tem exatamente dificuldade de organizar os pensamentos? Tenho. O que eu ia contar era de um aluno específico de uma outra sala, de que quando a gente chegou, ele era o aluno ostracizado. Né? Então ele era o aluno que ninguém queria estar perto, ninguém queria brincar, ele estava bem atrasado no processo de alfabetização. E assim, a professora não sabia como lidar com ele tinha explosões de raiva, assim, de jogar a carteira, quebrar coisa, assim, Nossa, era muito difícil. E a professora dele era uma professora muito tranquila, muito calma, doce, professora Bia. Chuchuzinho ela, assim. Só que ela não sabia mais o que fazer com aquele aluno. E aquele aluno já tinha um histórico na escola, então assim, desde sempre ele era um aluno problema. O irmão dele, que era o mais velho, também era um aluno problema. A família dele era a família que menos comparecia, então era uma escola da prefeitura e era uma escola que ficava perto de um entorno vulnerável, né? Então assim, a Unifesp no geral, ela faz todos os projetos pensando no social. Então, se a gente vai pra escola, a gente vai pra escola mais pauleira que tem. Então a gente vai pra lá. Então essa era uma desse tipo de escola. E aí quando eu entrei na sala, e essa era uma das minhas salas, ele teve um acesso de raiva e nananã, e a professora falou, eu não sei mais o que fazer.
E aí foi um processo muito triste, porque era isso, você via todo mundo desistindo daquela criança. Assim, a professora não sabia mais o que fazer e já tava assim, sai da sala, não tem o que fazer. Nenhuma coleguinha ali queria ser amigo dele e tal. E ele é uma criança que... sofrimento, né? Tirando que ele tava abaixo do peso e fome, né? Então tinham essas questões de fora da escola. Uhum. E aí o trabalho que eu fui desenvolvendo, eu principalmente com ele, porque né, aí crianças em sofrimento, quem que vai ficar grudada é eu, né? Sempre. E aí o trabalho que eu fui fazendo com ele porque eu tenho essa coisa com crianças. Tipo, criança na rua, você puxa ela pro outro lado da calçada. Gato, tá? criança, namorado. Exato. É isso. A Juliana é a clínica de reabilitação. Por isso ela se apaixonou por Eu Fernando. até segurei a informação aqui. Eu falei, Pensando assim. caralho. Caralho. Mas enfim. E aí eu acabei pegando ele como o meu projeto principal, né? Então, assim, É o seu nome. além da alfabetização em jogos, da sala que a gente fazia, etc., ele era o meu projetinho meu. Que eu falei, essa criança eu quero ajudar. As relações dela são de trabalho voluntário. Tudo. E aí, que você acha eu que ela lembro de adotou uma Mauro Jorge, vez de todos os gatos que tinha. que eu peguei, e toda vez que ele tinha crise e tal, eu saía com ele da sala, respirava, ensinei respiração pra ele, fui lidando com a professora de, olha... Você percebeu que o garoto não sabia respirar, assim, você... Ele desmaiava, né? Tinha apneia. Técnica de respiração plena, né? Obrigada por ser uma pessoa que escuta o que eu falo, em vez de ficar pensando em piadas que pode fazer quando eu falo alguma coisa. Porque é com isso que eu tenho que lidar. Foi muito automático. Foi isso de Que nem a respiração. criança respira. É difícil viver aqui, tentar falar alguma coisa. Eu sei, eu conheço esse cara. Eu tô imaginando a criança azul na sala da Juliana. Foi engraçado. Respira! Exato, mas respira. É igual meu irmão. Tá respirando. O primeiro filho dele nasceu, quando o primeiro gênero dele nasceu, ele não podia chorar mais forte, que ele falava, respira, respira. Eu falei, Rafa, é involuntário, ele vai respirar. Deixa ele gritar uma hora, ele vai respirar. Porque ele não parava de gritar, ele falava, respira, filho, respira. A Juliana, né? Respira. Eu ensinei técnicas de respiração pra ele, de relaxamento. Então, assim, eu ensinei pra ele, ensinei pra professora, a gente foi ajudando ela a mudar a forma como ela lidava com aquela criança na sala de aula. Desenvolvi a questão da cooperação na sala com as crianças, então das crianças entenderem que eles eram parte do mesmo time e que tava todo mundo ali junto, então criar essa coesão. E aí eu fui alterando essas partes. E aí eu lembro de uma vez que eu tava com ele fora, porque ele tinha chorado muito, ele tava muito bravo, assim, foi uma Quantos hora que anos ele tinha? ele tava no processo de alfabetização. Primeiro ano? Primeiro ano, ele tava no primeiro ano. Então, 7, 6 anos. Primeiro, segundo ano, assim, era acho que era primeiro ano. Já não lembro mais. Mas Primeiro ano, 6 anos, segundo, 7 anos. Tava 6 ou 7 anos, eu não lembro exatamente, eu acho que talvez 7. Então talvez segundo ano. Talvez segundo ano. E, acho que era segundo ano mesmo. E ele alfabetizou no final das contas? Alfabetizou. Conseguiu caminhar no final. Porque aí foi isso. Uma das vezes que ele acabou, assim, estourando foi porque uma assistente de professora tava lá do lado e meio que menosprezou o que ele tava fazendo. Então, tipo, ele tava demorando um pouco mais e aí ela falou alguma coisa mais rude, assim, e aí ele estourou. E quebrou tudo e nananã, e fazia tempo que ele não fazia isso. Aí eu levei ele pra fora da sala pra respirar, se acalmar e tal. E aí eu comentei, e aí eu conversei com ele de um jeito mais lúdico, mas o que eu trouxe pra ele foi que ele poderia ser ele poderia escolher ser diferente na sala de aula do que o que ele era fora da sala de aula. Então, assim, eu trouxe isso pra ele, de o que você é na sua casa, né, assim, o que você é fora daqui tem que ser de um jeito. Tudo bem ser de um jeito. Porque é isso, ele vivia um ambiente vulnerável, violência, então ele tinha que ser combativo, ele tinha que brigar de volta. Isso era o adaptativo, ele precisava disso pra sobreviver fora. E aí o que eu trouxe pra ele é, dentro da escola você pode escolher ser outra pessoa. Você pode escolher ser diferente. Então é isso do vencedor, né? Então aqui a gente... E é meio que uma psicoeducação, né, que você fez, né, de explicar pra ele a emoção dele e tudo mais. Eu acho que quando a gente fala da afetividade, porque assim, é igual na medicina. A medicina, ela é baseada em evidência.
A gente procura. Cloroquina. Então, a gente procura ir num médico, e a maioria, por exemplo, nessa celeuma aí da cloroquina, teve esse terraplanismo na medicina, e uma parte da medicina, mas a maioria da medicina estava junto com a OMS, né? Sim. Porque os médicos já têm uma prática mais baseada nas evidências. Mas você não quer um médico também só, como você também não quer um terapeuta só técnico. Sim. Tem algo que eu costumo falar na pedagogia, que é um tipo de profissão que é um ofício. É uma arte, tem um feeling, tem que ter uma intuição. Por isso que eu acho que às vezes é fácil a gente cair nesse lugar comum de só falar da afetividade, né? Mas quando você pode trabalhar a afetividade de uma forma sistematizada. Você pode fazer a psicoeducação, por exemplo. Exato. Você pode saber o que você está fazendo. Coisas que o pai, a mãe, o professor, com a formação que ele tem hoje, ele já até faz muito disso. Só, como eu, por exemplo, eu trabalhava bem as funções executivas sem saber que estava trabalhando as funções executivas, né? Então, e o que acontece com uma professora? Não é normal a criança, a média de criança que pode ter problema de leitura, de escrita, de matemática ou de comportamento é de 20 a 5% que vai ter algum problema. Então você tem metade da sala, a sala inteira, 80% da sala tendo problema, que é o que acontece no Brasil. O problema não é necessariamente do professor, mas da estratégia. Seja da estratégia de alfabetização, da estratégia do ensino da matemática, do que quer que seja da estratégia de manejo do comportamento. Sim. Entendeu? Então, assim, isso que algumas pessoas têm intuitivamente, dá para treinar os professores a saber como manejar o comportamento, para você ter um percentual de crianças que vão ter esses comportamentos disruptivos muito menor. Se a gente treinasse bem os professores com essas práticas baseadas em evidências, daria para o sistema único de saúde absorver as crianças que de fato têm um problema, porque as crianças que de fato vão ter um problema são só 5%. Porque de 80% a 90% melhora nas próprias salas de aula com um professor bem treinado, né? E de 10% a 15% melhora num pequeno grupo na própria escola. Só 5% que realmente precisaria de um atendimento por um profissional fora da escola. Mas a nossa prática na pedagogia é muito generalista, entendeu? E é muito teórica. Então são coisas bonitas e tudo mais, só que isso é muito grave, por exemplo, na alfabetização, que você falou, por exemplo, da caixa dos 10 jogos. Ela é ótima, só que como ela foi pensada para ir para a escola pública, que usa o método global de alfabetização, que é o que eles acham que... Porque a Emília Ferreiro, que desenvolveu o método global de alfabetização, ela estudou com o... Puxa vida, gente. Freud. Não, com Piaget. E o Piaget fala do construtivismo e tudo mais. E aí o que acontece? Aquela hipótese dela, do método global, eu sou defensor do construtivismo. Mas também sou defensor do ensino tradicional em alguns momentos. Porque a gente vive num mundo que você não faz um projeto para passar na faculdade. Você faz uma prova. Você tem que saber sentar em fila. Você tem que ter atenção, concentração, atenção sustentada. Resistência à frustração. Você tem que ter flexibilidade cognitiva. Nossa, tá cansado aqui de fazer essa conta. Deixa eu tentar outra. Deixa eu tentar outra estratégia para estudar. Então, o ensino... o tradicional, eu costumo falar assim, o tradicional não precisa ser ruim. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, eu pergunto, é catupiry tradicional ou é o catupiry... É o requeijão tipo catupiry? Eu não quero requeijão tipo catupiry. Eu quero o catupiry tradicional. Porque velho é diferente de tradicional. Sim. Né? Então, assim, então tem coisas no método tradicional que são válidas e que têm evidência científica. Por exemplo, a prova. As pesquisas mostram que não estudar nada, nenhum estresse, não tem aprendizagem. É uma curva invertida, um U invertido. Muito estresse também não tem aprendizagem. Então, estudar para a prova, sim, você aprende.
mas tem que ser num nível ótimo de estresse. Então isso é o quê? Um ensino tradicional, que tem base em evidência. Mas trabalhar por projetos, como o construtivismo propõe, também tem base em evidência. Porque a criança entende o significado, o porquê, ela se engaja mais. Porque pode ser motivação, é multissensorial, então você ativa outras regiões do cérebro, né? Então você tem vários ganhos no trabalho com projetos também. Também tem base em evidência científica. Então não precisa ser. Então eu não sou contra o construtivismo, mas eu sou radicalmente contra o método de alfabetização do global. Método global de alfabetização. Sim. Por quê? Porque já tem mais de 40 anos de estudos com grupos experimentais e que já está comprovado, inclusive já teve meta-análises, que já está comprovado que não funciona. Que o que funciona é o método fônico, consciência fonológica. Então, acho que aí vale a pena a gente entrar um pouco mais nisso, que qual que é a diferença, então, do processo de aprendizagem silábico, fonêmico e esse global? Porque isso eu acho que é uma mistura, assim, que muitas vezes quem está estudando na área fica fácil, mas muitas vezes alguns professores também se embananam nisso tudo. Então acho que é legal a gente explicar um pouquinho de como é que funciona esse Mas antes disso, a gente tem que fazer o nosso primeiro jabá, Juliana. Porque eu e vocês criamos um capítulo de livro sobre neurociência dos jogos. É verdade, escrevemos mesmo. Exatamente, então a gente vai colocar na descrição aí, dá pra comprar o livro na Amazon, e a gente fez um capítulo inteiro sobre como usar jogos para aprendizagem. É verdade, eu tinha esquecido. Eu não sei se nesse capítulo tá falando, por exemplo, da importância de ser sistematizado. Fala, porque a gente pega justamente essa coisa das regras que você falou, né? Da importância de ter um conjunto de regras. Porque é importante ir também assim, ó, do simples pro difícil. Então, por exemplo, na caixa dos 10 jogos, se algum professor estiver ouvindo, já aproveita para saber como que vai usar. Qual é o problema dela? Porque você tem lá consciência de palavras, você tem consciência de sílabas, consciência de fonemas. E depois, na hora que eu explicar os métodos, você vai entender que você pode usar isso aqui de uma forma totalmente equivocada. Se você usa de uma forma equivocada, o que a neurociência preconiza? Aprendizagem sem erro. Por quê? Uma aprendizagem, quando você aprende algo errado, você fez uma sinapse, uma conexão para o erro. Então, vamos construir do jeito certo. Não vamos deixar a criança construir um monte de sinapse errada. Porque entendeu? Aí para desconstruir e colocar novas... E às vezes não desconstrói. Às vezes você escreveu tanto casa com Z que aquela conexão ficou muito fortalecida. Então o seu cérebro vai fazer um novo caminho para saber que casa é com S. Só que se você tá com pressa, se você tá estressado por causa da prova, talvez vai sair casa com Z, porque é o caminho que estava mais fortalecido. Todo mundo aprendeu já alguma palavra errada, deu esse imprinting, né? Que necessidade. Eu não sei até hoje. Nossa, eu tenho que escrever várias vezes para lembrar se o C vem antes dos dois S. Exato. Então você faz o quê? Você tem que escrever várias vezes para você lembrar, porque o primeiro caminho você ficou gravado mais forte, né? Então é muito ruim o método global, porque o método global é um método analítico. Então assim, você tem de um lado os métodos analíticos e você tem os métodos sintéticos. Você pensa não, Eu pensei, lagartixa. Lagartixa, X? Não, tipo, eu escrevia sempre com R no lugar errado. Ah, largatixa. Largatixa. Agora eu vou escrever errado. Então aí os métodos sintéticos, eles vão de uma menor parte, que pode ser a sílaba, pode ser a letra, para o todo. O método analítico parte do texto para depois chegar na hipótese das letras, que é o que a Emília Ferreiro propôs. Só que se a gente está vendo que aprender a fazer essas sinapses, como que eu mando uma criança ler um texto no primeiro ano? Como que eu mando a criança ler uma lista de nomes? Porque na lista de nomes você tem Jackson, você tem Wesley, você tem José. José não é uma palavra fácil, porque o S tem hora que é S, tem hora que é Z. O que é até intuitivo, assim. Você começa a ensinar o quê? Do mais fácil ou do mais difícil? Da regra ou da exceção? Então você começa a ensinar da regra, porque ele automatizando isso, as conexões mais simples são base das conexões mais complexas. E aí os métodos sintéticos partem desse princípio. Só que você tem o silábico, que era o tradicional, o caminho suave, e você tem o fônico, que as pessoas confundem. O silábico, você faz assim, ó, B com A, forma Bá. Não forma Bá. Forma Bea.
Aí você fala C com A forma K. Daí a criança fala, não, C com A, Sá. Quem já tentou alfabetizar já viu as crianças falando C com A, Sá. C com A, Massá, C com O, Massaço. Não, maca. Não, daí a professora, não, macaco, já te falei que o C com A é K. Então você fica na decoreba do C com A até você decorar o som daquela sílaba. Isso é o método silábico. O método fônico não. Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar primeiro as relações mais simples entre a letra e o som. Então algumas letras têm vários sons. Alguns sons podem ser representados por várias letras. Mas tem som que é representado por uma letra só. Então qualquer método fônico que utilize estratégia fônica vai começar por essas letras mais simples. Pode variar um pouquinho a ordem, mas basicamente é assim. Em geral, são as sílabas que se alongam na corrente da fala. Então, né? Então são mais fáceis de aprender. Agora, qual que é a dificuldade delas? Porque o que é do F confunde com que é do V. E aí o que as pesquisas mostram? Que o ensino com mais evidência é os que usam estratégia fônica e multissensorial. Porque eu posso... O que é estratégia fônica? Mostrar de forma explícita qual é o som daquela letra. Fazer o som. E aí o multissensorial ativa ainda mais regiões cerebrais e aí tem mais recurso para a criança evocar aquela informação e ela alfabetiza às vezes em 2 meses. 2 a 6 meses as crianças alfabetizam. E aí, porque no multissensorial você mostra, por exemplo, o V ele vibra, o F assopra o papelzinho. Assopra. E você mostra o ponto articulatório. Agora o L, olha, o L para você fazer o L, então no consultório, que eu atendo como psicopedagogo, o meu trabalho fortalece muito o trabalho de crianças com problema de linguagem oral. Então eu trabalho com a fono, as fonos adoram trabalhar comigo, porque ao ler eles estão exercitando até a questão da linguagem oral, que não é o grande problema da maioria das crianças, né? Então, por exemplo, essa caixa dos 10 jogos, se eu uso de forma aleatória, se eu uso chamando a letra, falando o nome da letra e não sorteando lá no bingo das letras, deveria ser o bingo dos fonemas. Eu tenho que sortear, não o B. Gente, quem tem uma palavra aí com B? Na cartelinha. Eu tenho que sortear. Gente, olha, eu sorteei o som B, B, B. Quem tem esse som? Não, Fernando, o seu é o pato. O pato, pá, 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 tem vento. O B, 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 B. Olha o Rafa acertou. Mentira, a gente nunca vai ficar comparando as crianças. Esse é o teu aluno bom. Por que você... Por que você consegue ser que nem ele, seu burro? Jamais isso, eu fiz aqui só pra brincar. Então, assim, até uma coisa que eu queria falar, que eu tava falando nos bastidores a respeito do Bolsa Família, dessas questões, desse terraplanismo que tem na educação, né? Então, assim, acho que teve muito debate entre direita e esquerda a respeito de Bolsa Família, mas quando o Bolsonaro entrou no poder foi uma coisa boa para ver que assim, tem que ser uma política de Estado, não é uma política de governo. A gente vive num país desigual e precisa de alguma política de assistência ali social. Então acho que a gente avançou nesse sentido, né? Que a gente, independente do governo que vai ter que ter Bolsa Família, porque a gente tem muita gente carente. E dentre as muitas coisas erradas e que eu critico que o Bolsonaro fez, tem uma coisa boa, que foi o... Ter saído. Além de ter saído, antes de sair, como ele detesta a educação, ele só pensou assim, vou tirar a galera da esquerda, e de fato, eu já fui professor, gente. Eu vou até confessar aqui, eu tive que votar no Lula. Não que eu goste do Lula, eu sei que o Fernando gosta, né, Fê? Não? Ah, não, o Fernando não gosta. Corta? Não manifesta posições políticas. Ah, tá. Mas eu odeio Bolsonaro. Sim, eu odiava. É a única posição política que eu vou falar aqui. Pra mim era difícil votar no Bolsonaro, então eu tive que votar no Lula no segundo turno. Então, o que acontece? A esquerda, de fato, complica muito na área da educação, porque fica falando coisas tipo a psicanálise, que não tem base em evidência, coisa que é bonita, mas tipo, não tem fundamento, entendeu? E aí ele fala assim, tipo Paulo Freire, professor? Então... Eu acho que não. O Paulo Freire, o que o Paulo Freire fez? Uma coisa que muita gente confunde. Porque lembra que eu falei que o construtivismo
ele tem coisas boas? Isso. Então o Paulo Freire fala várias coisas bacanas e que vai ter respaldo na neurociência, sim. É só uma linguagem diferente, né? Mas ele tá falando da mesma coisa, do mesmo fenômeno, do mesmo tipo de estratégia que tem que ser usado. E o que ele fez? Ele foi ensinar a alfabetizar adultos, não eram crianças, e ele, ao invés de pegar o caminho suave, ele pegou o que tá lá, vovô viu a uva, né? Ele pegou alguma palavra do contexto do cara, sei lá, ele era pedreiro e foi lá, ó, pedra, vamos alfabetizar agora com pedra. Só que Pedro pegou a pedra. Não, daí o que ele fez? Ele pegava do Pedro, da palavra pedra, ou da palavra pedreiro, ele puxava as famílias silábicas, papepipopu. Na prática, ele fez a mesma estratégia. E deu certo também. É que a grande questão é, ele contextualizou. Para adultos que estavam já feridos, tipo... Histórias de fracasso Histórias escolar. de fracasso escolar. Fazia muito sentido. Agora, uma criança, ela quer aprender a ler. Para ela pensar no som, vovô viu a uva, tipo, não tem problema. Porque, vamos refletir sobre o som? A frase pode ser uma frase sem significado, tá? Porque ela vai brincar com o som. Ela vai brincar com as palavras, ela vai brincar com as rimas. E não tem nada mais significativo para uma criança do primeiro ano do que brincar, né? Então, agora, para um adulto, talvez aquilo você está infantilizando e está sem graça e tal. Então, tem assim, eu acho que o que tem a respeito do Paulo Freire é uma ideia equivocada do que ele propôs, entendeu? Então você não pode, e a gente quando faz ciência, a gente sabe disso, às vezes funciona, o remédio funciona para pessoas até 30 anos que não estejam grávidas. A partir de 40 anos, aquele remédio pode dar problema. Se tiver grávida, pode dar problema. Se tiver alguma outra condição, pode dar problema. Então, contextualizar da forma que o Paulo Freire fez para os adultos faz muito sentido. Só que usar o método silábico como ele usou não é a melhor estratégia. Você pode contextualizar e usar a estratégia fônica. Né? Porque na PNA você tem lá, não fala de nenhum método, fala de estratégias fônicas, de estratégias de som explícito. O método é algo pronto que você compra. Tem o método fônico do Capovilla e da Alessandra, tem o método das boquinhas da Jardine, que é mais multissensorial, tem o método do Proalfo, da Sandra Pugliese, que também, além dele ser fônico e multissensorial, ele dá pistas, por exemplo, como que faz o J, né? Na hora que você vai ensinar o J, você faz J. Então você dá a pista da boca, dá a pista de onde vibra, dá a pista do som, claro. E você também fala assim, ó, J é o barulho que faz quando você liga o micro-ondas. Então, das onomatopeias, ela pega esses sons, né? E, que é diferente do X. O X é a mesma boquinha, só que ele não vibra, e é o barulhinho que a gente faz quando o bebê tá dormindo. A gente faz Então, olha como é multissensorial, como é lúdico e como a criança aprende em 2 a 6 meses. Então, não é normal as crianças chegarem no final do primeiro ano analfabetas. Exato. E aí uma coisa muito ruim é que a galera tá agora, que veio o Lula, eles estão querendo revogar o Plano Nacional de Alfabetização porque eles confundem o método fônico, que é sintético, com o método silábico, que também é sintético. Só que eles são muito diferentes. Porque o silábico vai na ordem, além do silábico usar o nome da letra, ele vai apresentando as letras na ordem do alfabeto. Só que o C, a gente sabe que não é tão regular. O C tem hora que é K e tem hora que é S. Então, algum método com estratégia fônica nunca vai ensinar o C como a terceira letra. Você tá falando das letras fáceis, né? Que chega num Q da vida. Não, mas então, exatamente, mas é porque é a ordem. Ferrou. Ferrou. Olha lá, menina, essa boca suja. Você vê que não fui eu, né? Então, É que eu pedi pra eles, gente, tem um canal aqui, ia ser um podcast educativo. Se vocês que acompanham eles estão vendo, eles estão educados por causa dessa presença pedagógica aqui. vai ter uma advertência aqui. Exato. Suspenso no podcast. Mas essa é a grande questão do método silábico, porque ele vai na ordem. Então, assim, pensa, uma criança que tá tendo o primeiro contato com o A já é difícil, porque o A pode ser A, pode ser já diferente. Então já tem um problema. O B, ok, já Aí é ele mais tem aula fácil. de inglês que fala que Aí o A tem som de E também. Exato. E mistura tudo. Aí o C já vem assim. Então, assim, o nível de complicação logo de cara é muito alto.
Entende? Então já tem pesquisas e já tem métodos estruturados que vão fazer essas análises psicolinguísticas, que a gente chama dessas características psicolinguísticas de cada fonema, de cada letra. Então já tem uma ordem que é mais fácil. Então as aprendizagens simples as conexões simples são a base das conexões mais complexas. Então eu vou começar pelo simples. E aí por isso que em 2 até no máximo 6 meses, principalmente no Brasil, que usa o português, né, que fala o português, que é uma língua regular, as crianças estão alfabetizadas. Se elas não estiverem, é porque, isso vai ser uns 5% de uma sala de aula, é porque ela provavelmente tem uma dislexia, algum outro transtorno, entendeu? Porque a criança sem transtorno, sem atraso no desenvolvimento, ela vai alfabetizar de 2 a 6 meses. E isso, assim, é interessante a gente trazer isso porque você trouxe uma coisa interessante não é que a gente é contra o Paulo Freire, ou o método Paulo Freire. Não é isso. Mas é que assim, a gente pode atualizar. Então o que ele fez é um negócio muito legal de envolver o cotidiano, envolver o contexto. Por quê? Porque às vezes a gente tem, principalmente adultos, desmotivados, que já fracassam, etc. Então, sim, você motivar ele com coisas do cotidiano vai ajudar bastante. Com criança, depende. A maioria das crianças quer aprender naturalmente. Se você tem uma criança que tá mostrando já essa desmotivação, então uma criança mais velha já, por exemplo. Então ela tá, sei lá, no 5º ano e não tá aprendendo. Aí tudo bem você usar o contexto. Pegar um pouco mais do contexto, mas olha só, é atualizar vamos usar o método fônico. Por quê? Sim. Então, sabe como eu fiz? Eu já dei aula para 3º, 4º e 5º ano, né? Cheguei no 5º ano, metade da sala analfabeta e metade da sala analfabeto funcional, né? Que é aquele que lê, mas sem compreensão. E os outros estavam intersilábico, silábico com valor, silábico sem valor. O que aconteceu? Eu falei, gente, vocês têm que fazer algumas atividades que eles não tinham consciência de palavras. Eles não tinham consciência de sílabas. Tinham dificuldade com a percepção das rimas. No 5º ano, não é esperado. Porque isso você trabalha antes, a consciência fonológica, você trabalha antes do 1º ano. E reforça no 1º ano, quando você já vai começando a alfabetizar de fato. Mas eles estavam no 5º ano e eles tinham essa necessidade. Então, o que a Paula me falou quando ela falou ele tá pensando assim, você tem que dar tal atividade. Ela falou, Gabriel, imagina que você tá costurando uma roupa. E eu uso isso até hoje para explicar para os pais, no consultório, na palestra para os professores. Imagina que você tá costurando uma roupa. Tem um nozinho aqui. Não adianta você continuar dando, no caso da escola, mais texto, mais gênero textual diferente, mais atividade, sendo que a estratégia está errada. Você tem que ir lá e desfazer aquele nozinho. Qual é a habilidade que ele não tem para ele não estar conseguindo ler? Não é normal não ler, né? E aí, se o professor tem uma prática baseada em evidência, ele vai ter instrumentos que vão ajudar ele a avaliar, que vão ser melhor do que a sondagem que os professores fazem hoje em dia, vai conseguir identificar onde estão os nozinhos e vai preparar uma intervenção que vai ser boa para esse aluno que está com dificuldade. E aí, pensando na inclusão, o que as pesquisas mostram? Que aquilo que é bom para quem tem dificuldade é excelente para quem não tem. E do mesmo modo, aqueles truques que a gente sabe que o cérebro típico aprende com a pessoa com deficiência, e às vezes pode ser uma deficiência um pouco mais grave até, em geral, você só precisa de mais paciência, uma sistematização maior ainda, essa questão de você saber encontrar a partir de qual ponto que eu vou fazer, e mais foco e tolerância ao erro. Então você precisa ter esse foco, essa sistematização, paciência e tolerância ao erro, porque você vai ter que repetir mais vezes com a criança. Mas aí a inclusão fica possível, né? Porque aquilo que é bom para quem tem dificuldade é excelente para quem não tem. E as estratégias, por exemplo, do método fônico, que são boas para quem tem dificuldade, são excelentes para quem não tem dificuldade. Entendeu? E aí eu vou fazer então, porque minha mãe é professora de redação, entendi, literatura. porque só você fala. Ou na verdade que vocês estão olhando só entre vocês e a gente tá de espectador. A gente ouvinte. A gente tá fazendo piada só. Então, vocês podem trazer. Não, a gente faz piada da Juliana, não tem problema. Tem material então, de sol. Eu vou ficar virado assim, então. Porque eu anotei algumas coisas. Por exemplo, então, você falou sobre essas técnicas tradicionais, não necessariamente elas são ruins, né? Isso se aplica em qualquer coisa da existência humana. Porque, por exemplo, se a gente menos pega... o governo tradicional é uma bosta, né?
técnicas. Vamos falar de técnicas tradicionais. Porque o que a gente tem hoje, por exemplo, que é até o que chamam de um absurdo, né? De você ter que colocar um nome baseado em evidência. Tipo, mano, tudo deveria ser baseado em evidência. Tipo, não é baseado no meu cu. Vou voltar. No seu cu. Não é. Não, mas Ele já fez e eu Salvamos. Parabéns. Estrelinha Já fez pra o quê? Ju. não falei nada de palavrão. ela foi a primeira. Exato. Não tava gravando. Você que Vai pensa. lá, tem que ser baseado, você tá... Fernando que vai ouvir isso aí, volta e vê. Foi antes da gente iniciar o episódio. Não, bem. Vou voltar. Tudo deveria ser baseado em evidência. O maluco sentiu, cara. Ele acha que é um vídeo cassete agora. Então, assim, baseado em evidência. Eu já anotei o seu ponto negativo, tá? Tocou, por favor. A gente precisa de um gif dessa cena. Você entrou? Tudo deveria ser baseado em evidência. Não tirado do nada. Do orifício. Do orifício anal. É biologia, vamos lá. Não é pra... Tirado do reto. E aí, o que eles estão fazendo hoje, eles pegam muitas técnicas que são utilizadas, vocês falam, pensando na psicoterapia, que são utilizadas em outras abordagens, até mesmo na psicanálise, na Gestalt, etc. E eles aplicam, mas em pessoas com transtornos de personalidade, ou pessoas com quadros depressivos, com alguma psicopatologia. Eles aplicam aquela técnica e fazem uma análise estatística para ver de quais tiveram maior remissão de sintomas, para quem foi eficaz. Então, não é que técnicas da psicanálise, por exemplo, ou técnicas mais antigas não são eficazes, mas que elas são aplicadas de forma generalizada sem saber para quem vale aquela técnica. Exato. Então, o que eles fazem hoje tem técnicas lá atrás que foram utilizadas de forma aleatória, porque você pegava o indivíduo e forçava ele se moldar a sua técnica, e você começa a pegar a técnica e aplicar para quem faz sentido. Sim. Então, como você fala, por isso que eu até trouxe a questão do Paulo Freire, é exatamente para entrar nisso, né, de você entender que não é porque é antigo, que é tradicional, que é inútil, mas é que ele tem que ser aplicado para a pessoa que é mais indicada, né, para o contexto mais indicado. E a outra coisa quando vocês estavam falando sobre o exemplo de pessoas que tinham dificuldades escolares, né? Eu sempre dou esse exemplo em qualquer contexto que... Seu? Não, porque ele é meio superdotado, né? Então. Passou desapercebido. Em qualquer contexto que eu tenho oportunidade, eu não vou falar o nome da pessoa, mas essa pessoa, eu fiz a avaliação neuropsicológica dessa pessoa, e essa pessoa, se você puder falar até o meu nome, você fala. Mas não. De um cara da periferia que ele se envolveu com muita coisa bizarra ao longo da infância, etc. Ele não conseguia aprender, ele abandonou a escola, ele era extremamente violento, agressivo e tal, mas conseguiu ter uma carreira boa, dinheiro, casou, tem família, etc. E aí ele sozinho começou a se dar conta de que ele tinha características semelhantes a uma dislexia, ou um TDAH. Ele mesmo foi estudando e ele próprio procurou a avaliação neuropsicológica. E eu fiz a avaliação neuropsicológica dele e o cara tem superdotação. O cara teve QI 130. Tipo, pra você... Que é a base pra você ter a superdotação. Ou era 120 a mínima, não lembro. Mas ele Acho que é 130. Mas ele abateu pra superdotação. 120 é média superior, tem que ser superior pra ser superior. Então tem que ser bem superior. Superior é muito superior. Então, o quanto ele tinha potenciais incríveis, desde sempre... Mas ele realmente tinha dislexia, e por causa dessa dificuldade, por causa de você não ter essa estrutura, dele viver num contexto muito violento, o cara simplesmente saiu achando que ele era um fracasso, de que ele era um burro, de que ele era um bosta, desiste de tudo, desiste de estudar, e ele só foi terminar e ele abandonou a escola no fundamental. E ele só foi... Nossa! E ele só foi terminar o fundamental, o ensino médio, quando ele teve a filha dele, porque ele falava, eu quero que ela... veja a importância de estudar. Então, não tem como eu falar pra ela, estuda e se forma se eu não fiz. Mas aí ele vai pra avaliação e o cara... Que isso, é triste. Ô Fê, você tá falando isso, eu tenho uma frase que eu sempre falo. Que é... aliás, isso eu vi um TED Talk que falou que bom professor tem que ter jargão. Então, se vocês querem dar aula, vocês têm que ter jargão. E faz sentido, né? Tem uma máxima judaica que diz que você tem que inculcar na cabeça da criança o caminho.
Então significa o quê? Repetir. Se você não gosta de repetir, você não pode ser pai, você não pode ser professor, você não pode... Porque com criança é repetição. E o... que foi? Não gosto de repetir. Você não gosta de repetir, então é bom não ser pai, porque, tipo, tem que repetir. A criança precisa de repetição, precisa dessa... Enfim. E você estava falando desse rapaz aí que teve esse fator genético, então, que ajudou nessa resiliência dele, né? Mas a frase que eu gosto de dizer é o dilema da esfinge. O enigma da esfinge, sabe qual é? Decifra-me ou te devoro. A esfinge, aquele... Né? Você sabe o que é esfinge, né, gente? Não é o esfíncter. Esfinge. O dilema da esfinge é decifra-me ou te devoro. Não caguei. O dilema, na verdade, o dilema do esfíncter é: existe pum pesado? Não, se Não, pesou então é me outra caguei. coisa. Sério. Aí, Dilema da esfinge. o enigma, né, da esfinge é decifra-me ou te devoro. No primeiro ano, e eu gostaria de bater essa tecla, que a criança tem que alfabetizar no primeiro ano, a criança precisa aprender a decifrar o código. Saber que o F tem som de F, que o C pode ter som de S, ou pode ter som de K, né? Se ele não faz isso, de bimestre a bimestre, a escola vai exigir mais para ela um domínio maior da leitura. A escola vai ficando cada vez mais abstrata, né? E aí depois a gente pode até pensar para falar da inclusão aí, né? Então, assim, se você não tem isso, se você não decifra o código, o sistema vai te devorando. E aí a gente vive aqui uma coisa que é muito brasileira, né? Tipo assim, a gente aqui não pode ter prostituição, né? É muito brasileiro. Mas, Realmente, muito brasileiro. mas é cheio de prostituta em tudo que é lugar, é contra a lei, mas é cheio de prostituta em tudo que é lugar, né? Então a gente aqui, não, todo mundo tá na escola, mas será que todo mundo que tá na escola tá incluído, Tá de aprendendo, fato? né? Tá aprendendo? Se ele não tá aprendendo, ele não tá incluído. E a gente tem um contingente enorme de criança que eles só são pobres, e eles estão sendo devorados pelo sistema. Então, no caso desse rapaz que você contou, ele largou a escola. Olha o quanto isso fez mal para a autoestima dele, o quanto que ele poderia ter alcançado de mudança de nível socioeconômico se ele tivesse terminado a escola antes, ido para uma faculdade. E aí, só para terminar, eu quero dizer de um estudo multicêntrico da USP com a Universidade de Luxemburgo. Eles, em um outro país lá, eles estavam vendo quais são as variáveis que se relacionam com a aprendizagem e tal. E aí uma das variáveis, tinha variáveis linguísticas e tudo mais, um estudo bem grande, e uma das variáveis era o nível socioeconômico. Só que em Luxemburgo não tem problema socioeconômico, por isso eles precisavam da USP, Do Brasil. né? E aí Precisava de nós. E aí o que eles fizeram? Olha que interessante o estudo. Isso, então, desde o início do século XX, a gente já sabe que o nível socioeconômico está muito relacionado ao QI. Só que o QI é uma medida mais geral, né? Então você não sabia direito por que o nível socioeconômico impacta o QI. Então é senso comum falar, também com essa mãe, também com essa família, também pobre desse jeito, também com o pai maconheiro, né? Acontece isso, enfim. Na sala dos professores isso sim tem. Professor gosta muito de conversar. A gente não xinga aluno, mas a gente A gente julga a família. A gente de julgar a família, de julgar as crianças, de julgar muitas vezes... Conversar, né? Normal, tipo, da diretora, a gente troca essas ideias aí. E uma coisa que a gente às vezes chega na hipótese, não por maldade, né? Mas fala, putz, mas também esse menino aí é problema, não sei o quê. É na questão da família, que é um senso comum já. Não precisa muita pesquisa para isso, né? Para saber. Você percebia, mas as pesquisas mostravam isso. Com o desenvolvimento da neurociência, a gente sabe o quê? Que o nível socioeconômico impacta diretamente na linguagem e nas funções executivas. Daí, quando a linguagem é tanto a linguagem oral, o vocabulário, a compreensão, por isso que vai impactar o QI, e quanto a questão da leitura escrita, né? E o que eles fizeram, então? Daí eles foram ver diferentes níveis socioeconômicos, A, B, C, D e E. Daí as crianças do nível... talvez aqui eu estou falando... Eu posso dar o link, vocês colocam aí, quem tiver interesse pode ver exatamente, tá? Mas eu vou falar genericamente. Então as crianças do nível mais baixo,
elas todas tinham um desempenho escolar semelhante. As do nível que estava tipo aqui no gráfico e aqui o do nível socioeconômico alto. Então, nível socioeconômico baixo, pouca aprendizagem. Nível socioeconômico alto, muita aprendizagem. Só que eles pegaram um grupo do meio, que eram crianças do mesmo bairro. Crianças, ou seja, com o mesmo background ali, social, familiar, tá? Mesmo nível socioeconômico. Só que nessas crianças desse grupo C aqui, eles, que estavam no meio, A, B, C, e tinha o D e o E, né? Essas crianças do grupo C, elas foram divididas em escola particular e escola pública. E aí, as crianças, independente do nível socioeconômico, a variável que foi mais preponderante para o desenvolvimento cognitivo, tanto quanto para o desempenho acadêmico, não foi o nível socioeconômico, foi a escola. Então, eu tenho dito repetidamente isso. Eu não acredito que o professor, a gente tem que culpabilizar o professor, né? Tipo, colocar tudo nas costas do professor. Coitado, o maluco já apanha de todos os lados. Já apanha de todos os lados. E aí depois, na hora de falar da inclusão, eu vou explicar porque eu acho que o professor está sendo, ferrado na nossa sociedade aqui, por causa desse terraplanismo que muito da esquerda traz essa dificuldade na educação, esse entrave de falar coisas meio psicanalíticas. Sugerir sugestões assim. Sugerir estratégias assim, né? Então, o que acontece? A criança, o tipo de estratégia que você oferece é mais importante do que o tipo de escolarização, do que o tipo de família, de nível socioeconômico. Então eu tenho dito que eu não acredito que a escola vai mudar de fato toda a sociedade, né? Ou que, como eu disse no começo, né, que a educação baseada em evidência vai mudar o mundo. Mas eu duvido que tenha alguma mudança real que não passe pela sala de aula, né? Que não passe pelo chão da sala de aula. Para ensinar as crianças simplesmente a se alfabetizar. Se a gente alfabetizasse as crianças, isso o governo passado tentou trazer, e a gente já conseguiu alguns avanços, de entender a alfabetização baseada em ciência. Isso já diminuiria muito os problemas comportamentais, emocionais, que são secundários a esse momento que foi lá no primeiro ano que a criança não alfabetizou e ela está sendo devorada, entendeu? Então, no caso desse rapaz aí, ele teve mais sorte. Mas quantas pessoas saem da escola e vai virar aviãozinho na mão dos traficantes e vai para, enfim. Eu achei legal esse caso que o Fernando trouxe, porque ele teve sorte entre aspas, né? Porque genética. Não, mas é exatamente por isso, porque todos os estudos costumam trazer justamente essas comparações de, porque QI é preditora de sucesso socioeconômico, né? Então a pessoa, QIs mais altos tem melhores empregos, melhores... E não é bem assim, entendeu? Tipo, a gente tem uma... Você viu quem foi o presidente, o último ali? Exato, entendeu? Tipo... Às vezes o ambiente tem uma importância tão grande no desenvolvimento daquela pessoa que ela pode ser superdotada geneticamente ali, ter a que a gente precisa explicar, a inteligência fluida e cristalizada, né? Porque a fluida é a inteligência genética que você herda e a cristalizada é a que você aprende. Então essa é uma pessoa que tem um arcabouço enorme de inteligência fluida, mas por causa da falha do sistema de ensino não construiu inteligência cristalizada. E aí chega na idade que chega, sem aprender a ler, sem aprender a escrever, com um monte de dificuldade. Onde ele poderia ter chegado, esse rapaz, né? Exato. Se ele tivesse identificado a dislexia. E você consegue perceber os sinais da dislexia já no ensino infantil, antes do primeiro ano. E aí aquela estratégia que é bom para quem tem dificuldade ou risco para dislexia vai ser ótima para os outros. E qual é a estratégia? Método fônico e multissensorial. Não existe como inventar a roda. É bom para criança típica, é bom para criança que tem um transtorno. Mas agora eu quero te provocar, Gabriel. Que tem uma questão da pedagogia que eu acho polêmica, eu não sei responder porque eu não sou da área, que é a questão do ensino continuado lá, de que a escola pública ela tem essa proposta de não reprovar, independente dele não ter atingido... Aprovação automática, isso. Independente dele não ter atingido os marcos de desenvolvimento esperados para aquela série. O que você acha disso? Funciona? Não? Tem evidências a favor, contra? Isso tem na Inglaterra, tem na Europa, tem em tudo que é país. Mas o que acontece? Shakespeare fala uma coisa que eu adoro, em Hamlet. Ele é muito poético. As coisas em si não são nem boas nem más, depende o pensamento que a gente tem sobre elas, o uso que você vai fazer daquilo. Então, a progressão continuada pode ser sim uma estratégia adequada, mas para alguma criança.
Não para todas as crianças. Então, essa decisão Não como regra, né? não tem que ser a regra. Nem reprovar tem que ser a regra, nem passar direto tem que ser a regra. Qual que tem que ser a regra? Customizar a estratégia. A estratégia vai ser reprovar? Não é reprovar, a estratégia vai ser dar o direito desse menino refazer o ano, entendeu? Para ele aprender mais. Seja, às vezes ele sabe até o conteúdo. O que ele não tem, às vezes, quando você pensa em uma criança pequenininha, às vezes ele não tem a maturidade para ir pro outro ano. Exato. Então, quem tem que decidir? A família, a professora e a equipe multidisciplinar. Se tiver algum transtorno, alguma coisa, né, tem que decidir isso. A decisão tem que ser baseada nas evidências, baseada num relatório multidisciplinar. Eu tô perguntando justamente porque acho que os dois também já devem ter tido essa experiência de chegar pai na avaliação neuropsicológica e tipo, olha, eu quero que ele reprove, porque ele não sabe ler, já tá na 3ª série e a escola vai passar. E um desespero dos pais, tipo, não, eu quero que você fale no relatório pra criança ser reprovada. E eu tipo, mas eu não sei se eu posso fazer isso, eu tenho que falar com a escola, eu tenho que fazer todo um... Mas isso que é interessante, porque assim, de novo, minha mãe é professora e ela sempre briga muito na escola por conta disso, porque ela é professora de português. Então assim... Ela tá super anasalada, tá muito engraçado. Difícil, tá complicado, porque tô completamente congestionada. Mas ela traz exatamente isso de, muitas vezes, você pesar. Então, para algumas crianças, passar de ano é mais interessante, mesmo que ela ainda não tenha todos os conteúdos, porque o soco de ficar um ano vai ser pior do que ela correr atrás e conseguir pegar o conteúdo que ela estava precisando. E outras crianças não. Outras crianças, essa questão emocional, ela vai ser menos impactante do que pular essa aprendizagem que ela não conseguiu. Então isso de você tem que olhar caso a caso é muito importante. Sim. Só que a gente tem um problema de que se você reprova, que é isso, a aprovação diminui o IDEB, né? Diminui o IDEB. Então assim, não é que você não pode reprovar. Teoricamente, pode. Só que assim, nenhuma escola pública vai reprovar porque diminui o IDEB. E aí recebe menos dinheiro do governo, tem essas coisas. E você vai recebendo menos. Então olha só, uma escola que precisaria de mais dinheiro porque tá tendo reprovação, vai receber menos. Então assim, não quer reprovar. Pra reprovar um aluno, assim, olha, é por falta. Assim, é quando o aluno literalmente abandonou. Então, é o único jeito que você acaba reprovando. Ou seja, a progressão continuada ou a reprovação em si não são nem boas nem más. Depende para a criança que a gente vai fazer, né? E no Brasil as pessoas não têm flexibilidade cognitiva. Ou é isso, ou é aquilo. Vamos fazer uma regra, né? Sempre regra. É tipo, e é alguma coisa. Então tem que ser o método global. E de que foi a ideia imbecil de tipo, a escola que reprova mais recebe menos dinheiro, sabe? Tipo, é que nem hospital. O hospital não tá salvando vida o suficiente, vamos dar menos dinheiro. Qual que é a lógica disso, sabe? É aí que você tem que dar mais dinheiro, porque é onde ele tá precisando. Não, e é um bagulho que não deveria ser mercadológico, sabe? A escola não é pra dar lucro, sabe? Não é tipo, não tá formando alunos o suficiente, então vai fechar. Não existe isso. Aqui tem que fazer um estudo, tipo, sociológico do ambiente em que a escola tá. A escola, ela organiza a comunidade em que ela tá inserida, né? Então, toda vez que você faz qualquer estudo na escola, você percebe que a escola ela é um reflexo gigantesco do bairro, da região, do nível socioeconômico da área, da cultura do local, sabe? Não dá pra você falar, não formou tantos alunos esse ano, vai receber 50 mil a menos ano que vem. Não, mas quando você vê, e uma coisa interessante de falar do dinheiro, é que quando você vê os países com renda per capita semelhante ao do Brasil e o quanto eles investem na educação, o Brasil não investe tão pouco. Percentualmente, o Brasil ele investe semelhante ao que se investe nos Estados Unidos. O problema é a concentração, né? O problema é porque a gente investe errado. A gente investe, a gente tem esses debates muito teóricos, muito psicanalíticos, sabe assim? Por isso eu tento fazer assim, o pessoal fala, não dá pra ser construtivista e usar o método fônico. Eu falo, olha, se você for construtivista e usar um método sem evidência científica, como o método global, por mais que Emília Ferreira tenha estudado com Piaget, você não vai fazer construtivismo, você vai fazer um destrutivismo. E é isso que tem acontecido, você tem destruído o sonho, o futuro de gerações e gerações, porque isso é desde a década de 80. Porque o que acontecia? E aí o problema de como você faz as coisas, só para falar, o melhor dos mundos na progressão continuada, fosse o menino reprovando no primeiro ano. No segundo ano, eu tenho que já entrar como se fosse uma DP.
Tem que ter uma equipe que vai ajudar essa criança a recompor aquela aprendizagem que ele não conseguiu alcançar junto com a turminha do primeiro ano. Porque aquela aprendizagem é base para aprendizagens futuras. Né? Então, a questão não é o dinheiro, a questão é como que a gente investe. Então, você colocar mais dinheiro numa estratégia que não é eficaz, por exemplo, a caixa dos 10 jogos, ela é ótima, só que os professores não sabem usar. Então, é um dinheiro que não serviu de nada. Porque se o menino tá pré-silábico, eu não tenho que pegar o joguinho dos fonemas, eu tenho que pegar o joguinho da batalha das palavras, para ele contar quantos sons tem nas palavras. É muito divertido. É divertido, e as crianças aprendem de uma semana para outra, elas avançam de hipótese, elas vão desenvolvendo as habilidades. São habilidades fáceis que qualquer professor poderia saber estimular, deveria saber, e as crianças com desenvolvimento típico vão aprender com naturalidade, entendeu? Vai ser gostoso aprender. Só que a gente tem esse terraplanismo na educação, que se expressa muito, que eu queria falar do dinheiro, da inclusão. Porque a gente fala... E é outra coisa que a gente pega no senso comum e fala, é só você ter afetividade, é só você querer, é só você ter paciência, né? E de fato precisa ter afetividade, paciência, precisa querer. Só que isso não é suficiente, né? Então, quando a gente fala de inclusão, é muito bom para o governo falar que a culpa é toda do professor, que ele não inclui de verdade. Né? Porque você pega um profissional, coloca lá um estagiário da pedagogia, que ainda nem tem a formação completa, fala que está dando um AT, que está dando algum suporte ali para as crianças que têm dificuldade, e você economiza dinheiro do que você mandar dinheiro para, por exemplo, para as escolas especiais. Então, tem criança que se beneficia sim de estar na escola. A maioria das crianças, é possível fazer a inclusão da maioria das crianças com deficiência na escola regular. Mas tem criança que não vai dar para ficar na escola regular. E no planeta Terra inteiro tem escolas especiais. Não tem essa dicotomia. Ou todo mundo na escola especial excluído da sociedade, ou todo mundo excluído dentro da escola. Porque o menino fica no canto da sala, pintando. Tá no quinto ano, tá no pintando, nono né? ano. Não fica em outra sala. Mas eu já vi criança, tipo, com necessidades especiais, às vezes cadeirante, enfim, fica em outra sala, sozinha. Tem um professor lá fazendo outra coisa, mexendo no celular pra garantir que a criança não vai se matar, e só. E não tá dando nenhum estímulo. Não tem estímulo. Então, assim, de novo, você tem que olhar cada caso, né? E pra você ver que tipo de estratégia vai de fato incluir aquela pessoa. Porque a pessoa fica ali pintando a Turma da Mônica até o terceiro colegial, não desenvolve as habilidades que ele poderia desenvolver, não sabe de repente se vestir, não sabe de repente pegar um copo. Eu já tive pacientes que eu falei isso, olha, tem um desenvolvimento motor para eu pegar esse copo de vidro e um copo de plástico. A deficiência dele explica porque ele não sabe ler, mas a deficiência dele não explica porque ele não sabe pegar um copo e colocar água dentro do copo. A deficiência dele não explica porque ele está com 13 anos e não sabe se limpar. Ele poderia se limpar, só que ele não está sendo estimulado adequadamente. E ele fica 5 horas do dia dele dentro de uma escola que não ensina essas habilidades de vida diária para ele funcionar melhor. Aí eu te pergunto, esse tipo de habilidade... O melhor local para ela ser desenvolvida seria na escola ou numa clínica? Exato. Porque para mim esse trabalho de terapeuta ocupacional, né? Eu não sei se caberia ter um em toda a escola para esse tipo de demanda, ou uma escola especial que deveria ter esse profissional. Então, o que acontece? No ensino infantil, a pessoa com deficiência tem que ser desenvolvida em habilidades muito semelhantes às crianças do ensino infantil. Só que as crianças vão avançando e no Fundamental 1 já começou a ficar bem mais abstrato o negócio. Só que ainda dá para incluir ali a boa parte das crianças com deficiência. Muitas vão se alfabetizar, muitas vão chegar na faculdade. Mas tem aquelas crianças que não é o melhor lugar, ela está perdendo tempo. E o que acontece? Tem uma máxima que é na neurociência, na economia, que é aquele que tem, dar-se-vos-á e terá em abundância. Aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então, quanto mais habilidade você tem, mais habilidade você recebe. Quanto menos habilidade, mais você perde. Então, se você está em um ambiente que não identifica as habilidades que você tem e não vai de novo na zona de desenvolvimento proximal, vai te estimulando dali para você avançar, não só você não vai avançar, como você vai perder as habilidades, porque você ficou 5 horas do dia parado, sem ser estimulado.
né? Tendo um desafio que é para criança com desenvolvimento típico, com 10 anos, e você tem, às vezes, ali um QI, uma idade mental de uma criança de 6. Quando que você vai avançar? Se você for estimulado de acordo com da onde você tá, né? Então, assim, é muito triste ver, porque a gente pega, por exemplo, então, o construtivismo, que tem várias coisas bacanas, a gente pega a ideia da inclusão, que tem muita coisa bacana, e a gente usa essas frases prontas, usa teorias bacanas, distorce tudo para justificar uma prática incoerente, entendeu? Então tem coisas que eu falo assim, na internet, às vezes eu falo, gente, você não precisa ser o gênio da neurociência. Você precisa ter bom senso. Você precisa ter coração. Entendeu? Se põe no lugar da criança. Estamos falando de inclusão, por exemplo, da dislexia. Eu nunca tinha ouvido falar de dislexia quando eu vi um primeiro menino que hoje eu acho que ele era disléxico. Porque ele tinha inteligência super preservada, ele era educado, só que o caderno dele em branco. Ele não conseguia escrever nada. Aí ele tremendo. Era um 4º ano. Ele tremendo para fazer a prova. Aí eu falei, tá, mas por que... porque ele não conseguia escrever, né? Que é diferente da inteligência, igual você falou do seu amigo. Eu falei, não, mas ele não é preguiçoso, ele não é desmotivado, ele não é bagunceiro. Tive assim, talvez ele só não sabe escrever mesmo, né? Porque todo mundo analfabeto. Falei, deixa eu perguntar pra você. Eu li pra ele e eu fui respondendo, e fui anotando a resposta dele. E não é que o menino tirou 10? Ele sabia tudo de ouvir, ele era super inteligente. Então, é uma adaptação simples, entendeu? E que você não precisa nem de um laudo para isso. E é um negócio que assim, você se pôr no lugar dele. A gente está falando desse tipo de inclusão na escola, né, no ensino primário, só que a gente já está chegando num ponto onde tem adultos descobrindo dislexia com tipo 30 anos, 20 e poucos anos. E aí, como é que a gente tem que... O bizarro é, na escola a gente até consegue fazer essa adaptação. Agora, em quantas faculdades a gente consegue chegar com o lado de TDAH, de dislexia e falar, muda a prova pra esse cara? Sim, é muito difícil. Mas isso é bem complicado. Eu tenho um caso que eu atendo há muito tempo já, que quem pegou que ele tinha um problema... Tá complicado, né? Quem pegou que ele tinha um problema de aprendizagem fui eu, como psicóloga. Porque na época ele tava com 10 anos já, e ele nunca queria ler. Pra mim, nunca. Até que um dia peguei de jeito aquela criança, lê, tá tudo bem, lê. E aí, aquela dificuldade. E aí, só de ouvir como ele tava lendo, eu falei, é dislexia. Porque decodificação. Eu falei, alguma coisa de aprendizagem tá tendo. Na escola, passou todos os anos, assim, tranquilo. E aí fomos atrás, avaliação, blá, fechou, dislexia e TDAH. E aí, eu achei muito importante porque o QI dele é médio superior. Então, assim, tá na casquinha do superior. Então, ele é, hoje em dia, um adolescente muito inteligente. Só que a dislexia dele era mista. Pesadíssima. O pai, disléxico também, que nunca foi pego, não conseguiu fazer a faculdade. Então, assim, sabe, sofreu, deu certo, conseguiu encontrar estratégias para sobreviver na vida e foi bem, assim, uma família de muito sucesso financeiro e etc. Mas não conseguiu fazer a faculdade, o pai. E que mexe com a autoestima da pessoa. Que mexe com a autoestima. E aí a gente foi, trocamos de escola e eu sempre junto nesse processo com a família, né? Fomos atrás, aí ele foi fazer fono, foi psicopedagoga, porque, né, aquele buraco que ele tava, até hoje ainda tem alguns buracos aí. E... fazer Kumon, é o clássico. E aí, o que eu achei mais interessante foi, o irmão dele tem um alto risco pra dislexia, né? Já que ele tem um fator hereditário. Ele tem um fator hereditário do pai, o irmão então assim, aumentou pra ele. E aí é muito interessante ver como que a família já lida diferente com o menor. Sim. Né? Que já conhece, né? Porque já sabe que ele tem um risco, então ele tá tendo intervenções antes, então assim, tá trilhando um caminho completamente diferente. E eu acho muito legal, porque esse ainda meu paciente até hoje, ele desenvolveu muito mais sabendo de tudo isso que ele tá tendo, desenvolvendo estratégias, a gente teve que entrar com medicação, por conta do TDAH, que também era muito forte ali, né? Mas o quanto que hoje em dia ele tem um prognóstico muito melhor do que o pai dele teve,
Mas o irmão dele vai ter um prognóstico melhor Ainda ainda. melhor. Não, por conta isso me dele. faz pensar numa máxima cristã, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o pessoal tem medo do diagnóstico. O que é o diagnóstico? É um rótulo. A gente precisa de um rótulo? Nossa, precisa, a gente rotula o tempo inteiro. tudo. Eu acho que não é nem medo, né? Que tem, porque Tem gente que tem aversão Exato, até. que até você falou, tipo, tem um lado da pedagogia, da psicologia mesmo, que é aversiva ao diagnóstico, sabe? Abordagens da psicologia que, assim, a gente não dá diagnóstico, a gente não rotula, como se isso fosse uma coisa boa, sabe? E não é. Para eu guiar o tratamento da pessoa, eu preciso saber sobre as coisas sobre o que ela tá tendo, o que ela tá apresentando, e ter conhecimento prévio sobre Para os isso. A gente tem terapeutas se estudo. comunicarem, né? Eu tenho um livrinho, poderia ter trazido o livrinho para fazer um merchan, falando da história do Pedrinho, que é um clássico que eu vi isso várias vezes. A criança vai perdendo, ela é inteligente, ela é curiosa, só que o sistema vai devorando ela quando ela tem a dislexia, porque ela vai acreditando que ela é burra. Porque ela ouve dos adultos: presta mais atenção, se esforça mais. É só você se concentrar. Se você se concentrar, você consegue, né? E não é. Ela tá concentrada, ela quer, é significativo pra ela quer muito ganhar o parabéns, ela é pequena, toda criança quer o parabéns, quer a estrelinha, quer a bala, quer a nota 10. São competitivos ali com os outros amiguinhos, né? Não faz sentido falar que é uma questão de vontade. Então, na historinha, que depois quem quiser, vou colocar o link aqui, vocês colocam o link também. Manda o link, a gente põe tudo na descrição. Tem uma parte que fala assim, ó, que o professor atento, né, que como você foi pro menino, percebeu os erros e os acertos, ou seja, o tipo de erro, né? Percebeu os erros e os acertos do menino e disse que talvez não fosse preguiça, talvez fosse dislexia, um transtorno de leitura que não tem cura, mas tem solução. Exato. Né? E o que acontece muito na dislexia é que a comorbidade com TDAH é muito prevalente. Demais. Então, muitas vezes, só diagnosticam o TDAH e a dislexia vai passando. E aí a criança vai continuando acreditando que ela não é capaz, né? Então, assim, por que eu gosto do diagnóstico? Porque ajuda os terapeutas a se comunicarem, ajuda a criança a se entender. Então não é uma questão de preguiça. Eu tive um aluno que todo mundo falava que... Cheguei na... Eu sempre conto dele também. Eu cheguei lá para dar aula no 5º ano, uma professora pegou e falou: ah, você acredita que ele não sabe ainda escrever o nome dele? Você acha que nenhuma professora quis ensinar o nome dele? Ele já tá no 5º ano e não sabe escrever? Ele é terrível. E aí ela falou: se prepara. Mas na minha cabeça eu pensei: óbvio que a professora quis ensinar ele a escrever o nome, até porque, erradamente, as professoras são instruídas a ensinar pela lista de nome, o que é errado, que a gente já falou disso aqui. Mas mais do que a professora queria ensinar, ele queria aprender a escrever o próprio nome, cara. Tem alguma coisa. Então, o não aprender é sintoma. Né? Não aprender a escrever o nome não é a causa. É na verdade, o sintoma de alguma coisa que está ali por baixo. Uma outra professora falou: esse aqui tá aqui fazendo escola para virar bandido. A família dele toda é assim. E o pequenininho que tá no prezinho O irmão dele? também vai no mesmo caminho. Consegui uma avaliação para ele, porque ele não respondeu de fato às estratégias baseadas em evidência. Então, mostrou que... Porque eu tinha um monte de criança analfabeta igual ele, que também não sabia escrever o nome no 5º ano. Só que as crianças, a maioria não tem transtorno. Então aprenderam. Até alguns que eu suspeitei de dislexia estavam aprendendo meio devagar. Agora ele nem isso. Nem devagar ele estava aprendendo. Ele estava travado em habilidades muito anteriores, tipo do ensino infantil mesmo. Noção espacial, coordenação, coisas muito assim. Embora ele não tivesse um fenótipo de deficiência intelectual, ele fazia bagunça, ele tinha uma rebeldia, o que é algo até bom, né? Que ele ainda estava vivo ali. O professor até falava assim, o pai até falava: professor, você não vai me chamar não? Porque eu era chamado toda semana. E você não tá me chamando, tá tudo bem com ele? Eu falei: tá tudo bem, porque eu tava adequando a atividade. Ser professor é aquele malabarista com vários pratos, equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. 35 pratos ao mesmo tempo. Eu tava dando atividade dentro da zona de desenvolvimento proximal para ele, e ele tava avançando muito pouco, porque era um 5º ano. A mãe, que era uma mãe obesa, sem dente, muito simples, colocou o menino na bicicleta e levou para fazer avaliação de bicicleta. Então, imagina a dificuldade dessa mãe para levar o menino para fazer a avaliação, mas ela aproveitou. E a psicóloga falou que ele tinha uma deficiência intelectual. E a mãe, conversando comigo, falou assim: professor,
eu descobri que o meu filho, ele é doidinho. Que foi o jeito que ela entendeu, né? Meu filho é doidinho, mas ele não é mau, né? Oh. Eu falei, não, ele não é mau. E ele também não é doidinho. Ele tem um rebaixamento intelectual. A gente agora conhece ele, a gente vai dar atividades, estratégias dentro do que ele tá, de como ele funciona, e a gente vai expandir essas capacidades o máximo possível. E agora que a gente tem, ou seja, o diagnóstico, o rótulo certo, isso é libertador. Uma, porque eu posso conseguir mais algum tipo de assistência do governo. Agora ele vai ter direitos, exato. Direitos. E outra, porque ele sabe que ele não é mau. Entendeu? Tipo, ele não é nem doidinho e ele também não é mau. Porque ela falou, mas o meu filho não é mau, né? Que ela achava que o filho era mau. O menino achava que era mau. Eu falei, não, ele não é mau. Então, pra mim é muito emocionante, assim, ser professor. Eu falo que professor, a gente tem a graça, assim, o privilégio de não viver só para ficar acumulando coisas, mas para transformar as vidas. Só que isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Porque muitas vezes a gente, por não conhecer as técnicas corretas, a gente até começa bem. Só que chega uma hora que é fácil você entrar no senso comum e falar, também com essa mãe, também esse menino não quer mesmo. Quem todo mundo sabe que você viu o nome é porque ele não quer. Agora, eu não sei, eu fiquei pensando num negócio que eu acho que é interessante a gente comentar, né? Porque a proposta do ensino baseado em evidências, sei lá, na minha percepção é perfeita. Mas eu acho que a gente tem um problema estrutural aí, que você vai falando e eu vou pensando, tipo, cara, o problema não tá na escola, não tá no professor. O problema tá na formação do professor. Exato. Né? Então, pra mim é justamente, tipo, como é que eu tenho uma professora formada na escola que tá percebendo que os irmãos da criança têm problema, o pai da criança tem dificuldade e ela não pensa que isso é um fator genético, que isso pode ser uma característica que é herdada. Ela tá pensando, não, todo mundo é burro, nasceu burro. Tipo, onde a formação dessa professora falhou em não ensiná-la que isso pode vir, tem um fator genético, que isso vem de família. E aí, na sua opinião, como é que tá essa formação do pedagogo hoje em dia? Como isso tem que ser melhorado? Não diria nem que pode, precisa, né? Porque é uma falha gigantesca. Você sabe que no Brasil a gente tem a jabuticaba, né? Que dizem que é uma coisa brasileira, que só tem no Brasil. E uma coisa que só tem no Brasil que eu não vi ainda em nenhum outro país, talvez tenha em outros países, é gente com diploma universitário que é analfabeto funcional. Então é uma pessoa que não consegue compreender um texto um pouquinho mais difícil. Então assim, acho que aqui todos nós, se a gente pegar um texto que não é da nossa área, a gente vai ter mais dificuldade. Mas você relê, você consegue compreender ali, né? A pessoa não consegue, né? Mesmo na própria área. E um dos cursos, e aí é outra coisa que, por exemplo, a gente tinha que ter mais bom senso. Não adianta se abrir um monte de curso, um monte de faculdade no país inteiro, só para falar que agora o pobre tem uma faculdade. Mas pegar essa faculdade e ela não ser baseada em evidência, que a maioria das faculdades que abriram não foram para pesquisa, foram pesquisas na parte de humanas, onde às vezes fica tudo válido. Eu acho que é aquilo que o Fernando falou. É bizarro você pensar que existe um curso universitário que o conteúdo programático dele não é baseado em evidências. Não é baseado em evidência. E sabe isso um devia curso, ser abominável. E sabe um curso que é cheio de pessoas analfabetas funcionais? A pedagogia. Só Que é fácil é de um caso entrar. recente. Mas é verdade. Eu peguei uma avaliação neuropsicológica de uma criança que ela não lembro que ano que ela estava, mas tipo, dificuldade de leitura, de escrita, então ela escrevia espelhado, trocava letras, lia errado. Ela tinha todas as características que na anamnese você vai vendo que sugere uma dislexia, né? Então, e a mãe era pedagoga. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo com a filha dela. Não, a gente não ouve isso na faculdade. Então você colocar a culpa no professor é muito sacanagem. Porque você fica 4, 5 anos, vai depender aí da faculdade, ouvindo generalidades, ouvindo teorias, entendeu? Claro que é importante você entender do Paulo Freire. Gente, você ficar criticando o Paulo Freire igual o pessoal estava fazendo ultimamente, tipo, é uma... tipo, sandice, você não precisa ter essa dicotomia, sabe? Tem várias coisas positivas
né, que o construtivismo traz. Mas não tem... Os professores não sabem ler um artigo científico igual um médico, uma pessoa da fonologia. Médico também não sabe, fica tranquilo. Não, mas muitos médicos não sabem, mas muitos não só consomem... Acho que ele tem mais contato. Tem mais contato, mas muitos fazem ciência também. Né, direto acontece, nossa, olha lá, ele vai publicar agora um artigo numa revista internacional porque ele conseguiu alguma cirurgia X, enfim, então o médico já está mais, isso é uma coisa do século XX, que a medicina porque a medicina tem desde muito tempo, mas o método científico tem 250 anos só, surgiu com o iluminismo, antes disso ainda estava muito engatinhando as questões de ciência. Então, e a própria ciência vai se autocorrigindo, né? Então, na medicina, isso já a medicina baseada em evidência já é mais forte do que na educação. Na educação, é tudo por teoria. Então, a diferença de ser baseado em evidência é que eu vou pegar aquela teoria que parece que é bacana e vou testar num grupo controle e no grupo experimental. E eu vou ver estatisticamente o que funciona melhor. E eu vou sair do achismo. Porque na teoria, o método global de alfabetização é ótimo. Né? Só que, na verdade, a gente já tem 40 anos de estudo em diferentes culturas, com diferentes grupos, que a gente vê que o método global atrapalha as crianças. E a gente sabe por evidências de outras áreas das neurociências, um dos motivos é porque a criança fica criando hipótese que ela não é corrigida. Daí ela faz uma conexão neural pro erro. E aí desfazer é mais trabalhoso e não dá, às vezes, pra desfazer. E tem coisas que às vezes não dá pra desfazer. Então, assim, vai virando uma bola de neve, né? Então, tinha que mudar o curso de formação dos professores. Enquanto não muda, você tem que tentar fazer os cursos de especialização que vão te dar essas ferramentas. Então, quando o pessoal me pergunta a diferença da psicopedagogia ou se vai pro mestrado, alguma coisa, é que o mestrado, ele vai te ajudar mais academicamente e tudo mais, e mais a pensar de uma forma mais científica, você vai fazer algum experimento científico, mas na especialização você vai ganhar uma ferramenta para você aplicar. Então, essas ferramentas não são dadas para o professor. Ele não sabe como avaliar, ele não sabe como intervir com base nas evidências científicas. Então, eu sempre falo do exemplo do mecânico. Então, quando você pede para a criança ler um texto, são muitos componentes que estão sendo acionados no cérebro da criança. E o professor deveria ser um especialista de como o cérebro funciona, assim como o mecânico. Porque quando você vai com o carro e o carro não está andando, você já sabe que o carro não está andando. Né? Você não precisa levar ele para o mecânico para ele te falar isso. Você precisa que o mecânico saiba identificar qual componente. É a ignição, é um fio que está solto, é o escapamento, é a parte da marcha, onde que está o problema. Porque aí eu vou intervir nesse problema e vou melhorar como um todo. Então o menino não lê o texto. O que os professores fazem no método global? Dão mais texto. Não, mas ele não lê o texto. Mas por que ele não lê? Você tem que ter os instrumentos para avaliar. Né? E aí se você tem os instrumentos para avaliar, você identifica onde está o problema, faz a intervenção, ela é mais rápida, mais barata, menos custosa emocionalmente para a família, para a criança, para o professor. Só que isso não ensinam na faculdade pra gente, entendeu? Eu só fui aprender isso aí na psicopedagogia. Então você tem que procurar algum curso de especialização bacana. A gente tem, inclusive, o Jabá, o Educar com Evidências, onde a gente tem cursos lá, o Masterclass da alfabetização, tem o curso da avaliação cognitiva da leitura, com instrumentos padronizados que o professor pode aplicar na sala de aula, e agora vai ter um curso de intervenção e influência de leitura em breve. O link estará na descrição. E eu vou pegar o gancho dessa avaliação da leitura aí, porque é uma nova área que está surgindo e é meio polêmica, porque a gente está com aquela coisa de pôr o prefixo neuro em tudo, é a neuropsicopedagogia. E aí, como é que é essa expansão da psicopedagogia? Porque da mesma forma que, para mim, o título neuropsicólogo, ele não deveria existir, porque todo psicólogo deveria entender de base o funcionamento cerebral da pessoa. Eu concordo muito com você, tipo, a formação do professor deveria ensinar na graduação funcionamento cognitivo, neurociência da aprendizagem, isso é o básico, não dá para você ser professor sem isso. Só que a gente tem essa lacuna e o caminho que eu tô vendo seguir é bem esse, né? A gente primeiro faz uma especialização em psicopedagogia, e agora surgiu a próxima etapa do desenvolvimento aí, que é a neuropsicopedagogia. Qual que é a inovação que essa nova área tá trazendo? Que eu dou aula em curso de neuropsicopedagogia. É por isso que eu quero saber. Mas eu vou falar como eu falo lá também, tá? Em outros países,
psicopedagogo é uma coisa que nem existe nem no Brasil, porque não é uma profissão. Eu sou o quê? Um pedagogo com especialização em psicopedagogia, porque ainda não é uma profissão. Ou sou um pedagogo, ou alguma outra coisa com especialização em neuropsicopedagogia. Em outros países não tem isso, tem o psicólogo escolar, porque o psicólogo escolar ele trabalha questões de bullying, ele trabalha questões emocionais, outras questões. Quem é que saca quando o menino é disléxico? O professor. Quem é que saca quando o menino pode ser o TDAH? O professor, e o psicólogo já ajuda também na questão do TDAH. Não precisa de um psicopedagogo. Quem é que sabe alfabetizar com base em evidência? O professor. Porque alfabetizar com base em evidência é estratégia fônica e multissensorial, independente do método que você escolher. Não tem outro, é esse o caminho. Então, o professor já sabe, eles não ficam debatendo. Teve uma meta-análise no ano de 2000 que o governo americano pediu para parar essa celeuma que tinha também nos Estados Unidos. Método global, método fônico. E meta-análise a gente sabe que é a evidência mais robusta que tem. É um estudo caríssimo, grande, e eles chegaram em qual conclusão? Tem que ser método fônico e multissensorial. Então, assim, enfim, não tem o que debater mais, né? Então, eu sempre costumo dizer que não deveria existir psicopedagogia no Brasil. É um sintoma da nossa pedagogia ruim. Só que a psicopedagogia é bastante abrangente, porque mistura muita coisa. De Freud, Lacan, tem aquele outro Jung. Eles pegam a psicopedagogia que já não está muito bem sustentada. Eles pegam a pseudociência de outras áreas. Exato, eles pegam a pseudociência da psique e colocam junto. E aí eles pegam o construtivismo, essas coisas também, e fica uma coisa assim, que o psicopedagogo muitas vezes, dependendo do curso que ele fez, ele continua sem saber como o cérebro funciona. E Ou aí, seja, não adiantou de nada. Porque tem psicólogo que não sabe como o cérebro funciona. E aí ele fica falando essas amenidades, essas coisas fofas, e dando uma roupagem psicológica, afetiva, alguma linguagem assim, só que na prática o menino não aprende a ler, não aprende a escrever, não aprende a se comportar. Então você é um terapeuta que não consegue ser acionado, agir quando a criança tem um problema de comportamento de disfunção executiva, né? É o terapeuta no tempo da criança, ela tá com 16 anos e não aprendeu, mas no tempo da criança. E aí surge a neuropsicopedagogia meio que para se distinguir e para deixar esse escopo ali mais bem definido, sabe? Do que estuda a neuropsicopedagogia, no que é baseado. Então, como psicopedagogo, eu posso ter uma linha mais baseada nas neurociências ou uma linha mais baseada nas pseudociências. Entendeu? Posso ter. Entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que tem a neuropsicopedagogia. Nessa tentativa de delimitar melhor qual que é o papel e tudo mais. Porque a psicopedagogia acaba sendo bastante abrangente. Sim. Só que, qual é o problema? Eu fiz, daí, como as coisas não são tão óbvias, né? Eu fiz a psicopedagogia no Mackenzie, que poderia ser chamada de neuropsicopedagogia, porque é a mesma base teórica da neuropsicopedagogia. Só que tem muita neuropsicopedagogia que não poderia ser chamada neuropsicopedagogia, porque é a base teórica das pseudociências. Então pegou qualquer coisa da psicologia, misturou com a pedagogia e aí... Pronto. Então depende muito do curso, entendeu? Então assim, não tem... Então depende muito do curso que você vai fazer. Mas o meu sonho era que não existisse nem neuropsicopedagogia, nem psicopedagogia, existisse a pedagogia. E que o professor fosse o especialista de como o cérebro funciona. É a mesma expectativa da psico, né? A ideia é que não deveria ter psicanalista, não é psicólogo cognitivo, porque é a única que tem evidência. Um abazinho para alguma outra coisa, né? Comportamental também acho que entraria. E a neuropsicologia é tipo... o passo lógico, né? É, tipo, todo mundo deveria saber que eu preciso avaliar essas coisas. Isso precisa ser feito pelo laudo. Porque é o que você falou, você vai pensar psicologia, Estados Unidos, Europa, em qualquer outro lugar, o psicólogo prescreve remédio até, porque ele tem o arcabouço, a formação para fazer esse tipo de diagnóstico. Exato. E aí, da mesma forma, então, que aqui é inseguro o psicólogo poder prescrever remédio, acho que é por isso que a gente acaba deixando para o médico, que a gente vai ter uma segurança um pouco maior. A gente descobriu, na realidade, que o psicólogo e o médico têm a mesma formação em farmaco, viu? É. Inclusive foi um assunto polêmico, porque a gente, em teoria, né? Em teoria... por farmacologia, a gente estudou ao mesmo tempo, né? Todo mundo tem um semestre. Exatamente.
Não, mas eu acho que a medicina, vocês estão falando que não, mas eu acho que a medicina tem uma prática já mais baseada em evidência mesmo. Cara, você se surpreenderia. Não, eu sei que não tem, que muita gente não tem, né? Tanto que várias pessoas ganharam muito dinheiro vendendo cloroquina. Eu acho que assim, a base da medicina tentou se construir em evidências, mas o ensino da medicina é mais técnico do que científico. Entendi. Mas isso é outro, Mas, enfim, enfim, treta para outro episódio, porque eu gosto de bater em médico. Mas o que você estava falando antes? Do porquê a importância dessa formação. Me perdi. Por que a formação deveria compreender já o ensino da neurociência desde a base e Sim, não se focar em especializações, né? É a mesma coisa da educação, entendeu? Mas aí é uma briga política e tudo mais, né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente deveria pensar de um jeito... Eu luto por isso, para pensar de um jeito mais flexível. Então, você é de direita, por favor, não fica mandando cloroquina para as pessoas. Não fica contra o Bolsa Família. Tipo, pensa... Tenha bom senso, porque é uma coisa assim, não precisa ser um gênio para saber, né? Mas eu tive experiência com os trabalhos voluntários que eu fiz, que eu fui em lugares que o Bolsa Família é antes e depois do Bolsa Família, entendeu? Agora, você é de esquerda, pensa um pouquinho, não vai querer alfabetizar com o método global só porque é antagônico ao método fônico e tudo mais, só porque, o Paulo Freire falaria isso. Eu espero que não. Eu acho que o Paulo Freire, ele ia buscar as práticas com evidência. Acho que se ele conhecesse, é que na época dele não tinha esse acesso, né? Acho que se ele conhecesse, ele teria utilizado também. Então a pessoa tem que ter o quê? Flexibilidade, entendeu? Pensar num lugar com base nas evidências. E aí o Humberto Eco, ele tem um texto falando da verdade, né? Um artigo. E ele fala assim, o que é a verdade? Nietzsche inventou que a verdade é relativa e não existe verdade. Sartre, esses caras, né? Isso vem depois da Segunda Guerra Mundial. Até então a gente achava que existia verdade. E ele falou assim, e é verdade, e faz sentido que a verdade seja relativa, mas ela é relativa até um certo momento. Porque a verdade é algo que se impõe à minha percepção. E é isso que a ciência faz. Ela é o amor à verdade. Ela está buscando a verdade das coisas. Então você imagina que isso aqui é um brilhozinho que está lá fora de casa. E aí eu e você estamos olhando esse brilhozinho. Aí você tem uma hipótese. Eu acho que isso aí, sei lá, é o início de um incêndio. Aí ele fala, eu acho que é um vagalume. E ele acha alguma outra coisa. Oi? É o ET Bilu, o olhinho dele. Eu acho que é um ET. Buscando conhecimento. Né? E aí eu acho que na verdade é alguém com uma lâmpada, com uma lanterna, pode ser alguém pedindo, e a gente vai se aproximando, ou seja, a gente vai fazendo os estudos, a gente vai chegando mais perto daquele fenômeno. E aí quando você chega, você vê que não era nada disso, que era um papelzinho que estava refletindo o brilho de algum outro lugar. Então não dá mais para você falar que aquilo é um vagalume, que aquilo é um ET, que aquilo é um incêndio. Que é um papelzinho. É um fato que se impôs à sua percepção, que se impôs à sua hipótese. Isso é a verdade. Tá? Pode ser que seja a verdade conhecida, que a gente vai se aproximando e que... Tudo bem, mas existe a verdade, entendeu? Então, assim, não tem como ficar discutindo com mais de 40 anos de pesquisa a respeito da alfabetização. Não tem como ficar discutindo, se você agora é defensor do construtivismo, ou você é contra o construtivismo, sobre as estratégias, as metodologias ativas, que é uma outra forma de nomear várias estratégias que o construtivismo propõe. Entendeu? Então a gente tem que despolitizar as conversas, independente se você é de direita, se você é de esquerda. Não é o que eu gosto, o que eu acho, é o que as evidências estão mostrando, né? E eu vou aplicar isso. É por isso que eu gosto muito da neurociência como um todo, né? Porque eu acho que a revolução da neurociência é justamente pegar várias e várias áreas, da sociologia, pedagogia, psicologia, tudo, a neurociência abrange todas elas e ela unifica, né? A partir do momento que a gente entende tudo que afeta o desenvolvimento cerebral, como o funcionamento cerebral muda a partir da nossa posição filosófica sobre a vida, e isso muda de fato o padrão de pensamento da pessoa e muda o formato sináptico da pessoa, a gente consegue criar uma nova... Porque eu acho que, da mesma forma que na psicologia a guerrinha de abordagem já ficou ultrapassada, a gente precisa de uma nova ciência psicológica que abrange a neurociência, que olhe de uma forma unificada para os fenômenos da experiência humana.
Eu imagino que na pedagogia é a mesma coisa, né? A Exato. gente já passou da época do ensino tradicional, ensino construtivo. Não, a gente precisa pegar as evidências e construir uma nova teoria. Porque enquanto a gente ficar brigando entre, eu gosto do construtivismo, eu gosto da ciência do ensino tradicional, a gente vai pegar as melhores partes dos dois, mas as piores partes dos dois e não vai funcionar. Exato. É isso. Tanto um lado quanto o outro, às vezes vai jogar a água e acaba jogando o bebê fora. Da bacia. Não, você joga a água suja fora, mas fica com o bebê, né? E eu acho que então, a abordagem do construtivismo e tudo mais, e as estratégias de ensino baseado em evidências, elas não precisam ser necessariamente antagônicas. Você precisa saber como aplicar, entendeu? Assim, acho realmente. Sim. Tá bom, fecha aí, Sim. Juliana. Você quer fechar? Não, o que eu ia falar é... eu Essa acho aula que... tá chata, Juliana? Não, tá muito Tá, legal, uma hora bem ao fazendo assim, contrário. Então, tá toda hora aqui assim. Termina. Não, mas Daqui a eu pouco ela gostei. tá assim, tá ligado? Aí se corta. Me corta. Ela se corta, né? Tá com as navalhas no dedo. Não, mas eu acho que assim, a gente debateu sobre várias coisas aqui ao mesmo tempo. E gostei disso. Assim, da gente poder finalizar com essa ideia de literalmente inclusão de novas perspectivas em relação ao ensino. Entende? Mas eu acho que é isso, galera. Fala suas redes sociais, sobre a sua clínica. Tá, posso só falar uma coisa antes? Pode. Não, só porque assim, a gente fica falando mal e tal. Só uma coisa que eu tenho. Eu gosto da conciliação das coisas. Não sei se deu para perceber isso na minha fala. Mas na pedagogia, a gente bateu bastante na pedagogia, né? Na formação da pedagogia atual. Ela é a arte do todo. Certo? Então, quando tá ler um texto, tem muita coisa acontecendo, muita habilidade sendo, muito processo cognitivo acontecendo simultaneamente na hora de ler um texto. As neurociências são artes das partes, por causa do método científico. Você tem que delimitar, controlar as variáveis. Então a gente precisa conciliar a arte das partes com a arte do todo, porque é bonito também, muito que a gente aprende na pedagogia, é importante, é necessário, entendeu? E aí tem alguns autores, por exemplo, o Aldous Huxley, que vai falar do perigo da gente ter esse cientificismo, e a gente precisa também da filosofia, da pedagogia, das artes do todo, para humanizar a gente. O C.S. Lewis também tem uma trilogia que também fala sobre isso, sensacional. Então, só para ter esse equilíbrio, para não parecer que eu demonizo também a pedagogia atual como tá, ela também tem as suas contribuições, né? Exatamente, a gente É o conseguiu bebê, né? unificar, né? E não jogar tudo fora, né? Jogar fora só o que não presta, né? Só o que não presta, O que já foi ultrapassado. Redes sociais? Siga então o Mundo do Gabs, tá? O Mundo Gabs. Depois é uma longa história porque que é um nome tão infantil, tá bom? Mas a gente tá ali falando de educação baseada em evidência. É G-A-B-S, sem o I. E lá você tem o link para a plataforma Educar com Evidências, tem o link também para o Instagram do meu consultório, onde você também tem o site lá do consultório, que é o Espaço Cume de Desenvolvimento Cognitivo. Porque a ideia Cume tem 2 significados. A ideia é não comparar a criança com outras crianças, mas conhecer essa criança, comparar com ela mesma e fazê-la chegar no ápice do seu próprio desenvolvimento, no cume, no ápice. E cume também significa levantar, em hebraico. Em aramaico, na verdade. Então, a gente colocou cume por causa disso, para levantar a criançada de onde elas estão, para ir para um lugar melhor. Legal, e a gente chama uma Noias. Os links estarão todos na descrição. Isso, então, Legal. muito obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito bom, esperamos poder ter outros episódios. Sim, tô ansioso também pra isso. Muito bom. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho, dê 5 estrelas. Se você não gostou, não fala não nada. aperte nenhuma estrela de nada, só deixa aí. Mas deixa nos comentários, pode meter pau na gente nos comentários que a gente gosta de responder. Até a próxima, pessoal!